Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 341. Os sons do vento forte ecoavam em seus ouvidos. Que em seu traje noir, voou acima dos aurores e comensais da morte que lutavam, mantendo seu olho no fogo cruzado de feitiços por trás de sua máscara que havia sido magicamente modificada para não atrapalhar sua visão de forma alguma, especialmente seus sentidos periféricos. Ele olhou para a cela da prisão. A foligem e a névoa do Tetani Nervum haviam se dissipado enquanto a magia seguia seu curso, levando consigo não apenas as mãos, mas também as pernas, como uma vingança final. Se fosse qualquer outro transporte de prisioneiros, mesmo que fossem comensais da morte, ele não teria se dado ao trabalho de vir até ali, mas a situação se tornara pessoal, pois os prisioneiros eram os 13 comensais da morte que o atacaram. Ele havia se mantido atento, de olho no que acontecia por meio do avô, e quando soube que aconteceria hoje, vestiu seu equipamento e saiu de casa com a desculpa de ir para um mundo não mágico, que frequentava o suficiente para não parecer suspeito. Eles estão conversando, pensou. Era um som fraco e bem executado, mas ele conseguia sentir o fluxo de magia indo e voltando entre cada auror. Observou o fluxo e chegou à conclusão de que se tratava de magia sonora, usada para se comunicar através do vento. Ele voltou seu foco para os comensais da morte, diferentemente de seus oponentes. Não havia comunicação, ou pelo menos nenhuma que ele pudesse captar, mas isso não era muito provável. Que bom para mim. Eles vão descer mais facilmente. Ele havia cumprido seu objetivo principal de incapacitar seus 13 agressores. Ele se perguntou se deveria sair e deixar a equipe de resgate dos comensais da morte para os aurores, mas depois de alguma reflexão, Kim decidiu ficar um pouco mais para garantir que não houvesse baixas do lado dos aurores. Já havia baixas do lado inferior, e perder mais uma vez significaria a perda de usuários de magia qualificados, capazes e competentes em duelos. Kim controlou os achados e se lançou em direção a um comensal da morte como uma bala de canhão. Ele girou as pernas para frente e chutou impiedosamente o comensal da morte para longe de sua vassoura. Ignorando o grito que caía, agarrou a vassoura e a bombardeou com sua magia, incendiando todo o poço. Olhando ao redor, escolheu um comensal da morte próximo e lançou a vassoura em chamas em sua direção. O comensal da morte, assustado ao ver uma vassoura em chamas vindo em sua direção, desviou sua própria vassoura e com sua atenção consumida pela vassoura, foi atingido por um feitiço de um auror, exatamente como Kim pretendia que as coisas acontecessem. Que olhou para baixo e pôde ver o ser rural sendo deixado de lado e os prédios urbanos mais próximos. Ele percebeu que em poucos minutos eles estariam diretamente em uma cidade com grandes populações não mágicas sob eles, tornando qualquer comoção no céu um espetáculo em potencial para aqueles lá embaixo, algo que era um grave risco à segurança. Ele observou o campo de batalha aéreo. Mesmo com a luta já durando um tempo, os comensais da morte ainda superavam os aurores em número. Ele precisava reduzir os números o suficiente para que os comensais da morte perdessem a confiança e recuassem da operação de resgate. Acho que está na hora de explodir um pouco. Sua concentração se aprofundou. A magia começou a jorrar de seu núcleo mágico. As reservas profundas, que raramente viam um gasto tão substancial de magia, começaram a zumbir como se estivessem animadas com o que estava por vir. Ele aumentou sua altitude e se elevou acima do campo de batalha, olhando para todos com seus ardentes olhos roxos. De repente, todos no ar viram grandes correntes de vento se erguerem ao seu redor. Eles ganharam velocidade, sugando algumas das nuvens abaixo deles. Os ventos rodopiantes ficaram mais potentes, formando um tornado ao redor deles, com comensais da morte e aurores de repente se encontrando no olho de uma tempestade literal, mas este olho da tempestade não era nada calmo. Todos se viram agarrando suas vassouras com mais força e foram forçados a ajustar suas velocidades para não esbarrarem nas paredes de vento rodopiantes que se tornavam progressivamente mais fortes. Mas então todos viram seus alarmes de perigo dispararem como uma tempestade quando o tornado começou a se encolher sobre eles, mas ao mesmo tempo, os ventos rodopiantes pareciam apenas correr mais rápido. Kim voltou seus brilhantes olhos roxos para os comensais da morte no céu e comandou sua magia, ordenando aos ventos que obedecessem às suas ordens. Os ventos se transformaram em pilares quase sólidos e dispararam em ângulos na direção dos comensais da morte. Um dos pilares de vento abordou furtivamente um comensal da morte por trás e o deixou sem fôlego, e ele se viu inclinado em direção às paredes do tornado. Se fosse só isso, teria sido administrável, mas então os ventos que formavam o pilar cercaram os comensais da morte e o puxaram com força em direção ao tornado. O grito do comensal da morte ficou preso nos ventos, mas todos viram a violenta explosão de feitiços disparados em pânico, até que o homem encontrou o tornado, e toda a luta cessou. E com essa parada começou o caos que fez os comensais da morte mergulharem no que parecia ser um pesadelo. As sinfonias ferozes dos ventos cantavam sob Kim como maestro, estendendo suas garras gritantes que puxavam os seguidores mascarados do comensal da morte para seu abraço violento. A magia era uma dos livros nórdicos dos ventos que Kim havia adquirido na Dinamarca, que havia aprendido uma variedade de magias de vento com o referido livro, geralmente concentrando-se em magia de controle. Mas o livro continha uma abundância de magias destrutivas com o único objetivo de dizimar seus alvos. Kim expirou e seus olhos voltaram à cor habitual. O tornado se dissipou bem a tempo de o voo chegar à cidade portuária. Ele olhou na direção de onde tinham vindo, onde deixará para trás um rastro de comensais da morte. Não sabia quantos deles sobreviveram à queda, afinal, não sabia quantos conseguiram segurar suas varinhas enquanto eram dilacerados pelos ventos. O pensamento permaneceu em sua mente por apenas um instante.
que olhou para a carruagem dos prisioneiros e viu que os cavalos alados ainda voavam com força. Os aurores haviam se aproximado da carruagem para se protegerem e não serem sugados pelo tornado. Ele se vingou, removeu o obstáculo para os aurores, usou uma magia que normalmente não teria chance de usar e se sentiu ótimo o tempo todo. Agora era hora de ir para casa e talvez fazer uma boa refeição em um restaurante sem magia no caminho. Ele se tornou invisível e voou na direção oposta do mar. Mas tinha se passado apenas meio minuto de voo quando ele sentiu algo e se virou. Seus olhos se arregalaram ao ver 3 pessoas em vassouras voando em sua direção, e era óbvio que o seguiam. O quê? Ele reconheceu os 3, James Potter, Sirius Black e Kingsley Shacklebolt na frente. Que impulsou sua magia e acelerou ainda mais para forçar os 3 aurores a desistirem da perseguição. Contrariando suas expectativas, os 3 não tiveram problemas em acompanhar sua velocidade e percorrer boa parte da distância, e agora estavam bem atrás dele. Ele franziu a testa e se virou para frente. Pensou na velocidade máxima da vassoura mais rápida e aumentou a aceleração para ultrapassar esse limite máximo. Mas então o feitiço passou zunindo por Kim, errando por centímetros. Suas pupilas se contraíram e sua velocidade diminuiu devido à surpresa repentina. Ki levou apenas alguns segundos para se recuperar do choque, mas já era tarde demais. Ki estalou a língua e se contorceu para encarar os 3 aurores enquanto ainda voava para longe deles. Virou a cabeça um pouco e deixou outro feitiço passar por ele. Um feitiço veio de Sirius, seguido imediatamente por James, e a ligação continuou com Shacklebolt. Era como arqueiros se alternando para disparar uma saraivada contínua de flechas, não havia uma única falha no ritmo, formando uma cadeia de feitiços ininterruptos. Kim grunhiu com as sobrancelhas franzidas. Eles podiam vê-lo, mas quem sabia dessa possibilidade e feitiços de invisibilidade não funcionavam bem em movimento, especialmente na velocidade em que ele se movia. Ele não podia fugir disso. Podia deixá-los para trás em termos de velocidade de voo, mas isso era um problema, pois voar exigia muito do seu foco, e havia um risco alto de ser atingido por um feitiço. E pelo mesmo motivo ele não podia aparatar. A única operação foi um confronto. Que olhou para baixo e viu uma pequena cidade abaixo dele. Levou uma fração de segundo para tomar sua decisão. Ele diminuiu a aceleração, criando simultaneamente um vácuo parcial abaixo de si que o sugou para baixo a uma velocidade acelerada. Deve ter sido surpreendente, pois houve uma pausa perceptível na barragem de feitiços antes de continuarem. Que acelerou a descida e logo estava na estrada asfaltada, numa rua felizmente deserta e saiu correndo. Que não esperou um segundo e saiu correndo da estrada principal para um espaço entre os prédios. Merda, ele xingou quando do outro lado do beco estreito havia outra rua larga. Ao parar derrapando no concreto de uma tampa de bueiro, no momento em que um feitiço arrancou as peças do chão pavimentado. Que olhou para cima e viu Sirius do outro lado do beco, voando. Renda-se, disse uma voz bem acima dele, onde James apareceu. Uma cúpula amarelada de repente cobriu a área ao redor deles, e Kim pôde ver Shacklebolt lançando a cúpula. Ele estava encurralado. Não queremos que isso se complique, disse Sirius. Seria melhor para todos se vocês viessem conosco em paz. Se resistirem, a coisa vai ficar feia rapidinho. E depois do que aconteceu antes, não queremos isso, não é? Que não respondeu, em vez disso, ficou de olho nos 3 aurores e começou a liberar sua magia. Lenta o suficiente para que nem mesmo o auror treinado conseguisse detectar o fluxo. Era melhor pegá-los de surpresa, especialmente na situação atual. Vigilante invisível Shacklebolt te falou de cima, eu sou o capitão auror Kingsley Shacklebolt. O gabinete de aurores e o departamento de educação especial emitirão uma ordem de prisão contra você. Você pode pensar que suas ações estão fazendo bem à sociedade, mas a verdade é que elas foram contra a lei, e isso existe por um motivo. Seu flagrante desrespeito à lei é perigoso não apenas para você, mas também para aqueles que podem se inspirar em você e trilhar um caminho que os prejudicará. Ao contrário de você, nem todos são versados nas artes mágicas. Portanto, é imperativo que você pare com essas ações e venha conosco. Se vier conosco agora, posso garantir que a promotoria será leniente com o seu caso, até o ministro apoiaria a clemência. É um ótimo negócio que poucos, se é que algum, conseguem, disse James lá de cima. Queremos que você trabalhe conosco contra os comensais da morte. Se puder ajudar, podemos fechar um acordo. Não é isso que você quer? A ruína dos comensais da morte? Imagine o DMLE trabalhando em direção ao seu objetivo com recursos muito maiores que os seus. Quem os ouviu, endireitou-se e falou com a voz distorcida do vigilante invisível. Não. Os aurores pareceram decepcionados. Eles trocaram olhares antes de olhar para Kim. Então teremos que levá-lo à força, disse James. Kim respondeu. Adeus. Ele bateu o pé na tampa do bueiro abaixo dele. A magia que Kim vinha manipulando em segredo corroeu o concreto. Então, quando Kim a tocou, o concreto quebrou e a tampa afundou no esgoto, levando Kim consigo. Os rostos dos aurores explodiram de choque e surpresa. Eles se recuperaram rapidamente. Mas não foi rápido o suficiente, pois um pop soou em seus ouvidos. Capítulo 342. Kim tirou o equipamento no ir dele em um dos muitos becos que ele acabou memorizando para o caso de precisar de um lugar vazio, para situações como a atual. Essa foi por pouco. Ele não esperava que os aurores o avistassem e o perseguissem enquanto estavam na missão de transporte dos comensais da morte. Por isso, ficou surpreso ao ver 2 aurores sêniores e um capitão auror em sua perseguição. Preciso descobrir um feitiço de invisibilidade melhor. Esses aqui claramente não funcionam em altas velocidades. Ele pensara que a noite do céu serviria para encobrir as limitações do feitiço, mas sua suposição estava errada, pelo menos, os aurores conseguiram avistá-lo. Não ajudou muito o fato de um auror estar ativamente procurando por ele. Droga, aurores! Por que eles não conseguiram simplesmente fazer o trabalho deles? Por que eles precisam me seguir? A culpa é toda da Amélia Bones.
Por que ela teve que criar uma força-tarefa? Ficou claro pelas palavras de Shacklebolt que o gabinete dos Aurores queria as informações que acreditavam que ele tinha. Estavam até dispostos a fechar um acordo. Embora eu não consiga imaginar que Rufus Cringer estaria disposto a fechar um acordo com um justiceiro fora de seu controle. O novo chefe do DMLA não parecia ser um negociador, o que significava que Amelia Bones devia ter realmente se unido à força-tarefa, pensou Kim. Ele saiu do beco para uma rua parcialmente movimentada e começou a vagar sem destino definido. Não queria voltar para casa tão cedo, com os pensamentos fervilhando de Aurores, Comensais da Morte e o Vigilante Invisível. Então decidiu dar uma volta para clarear a mente. Seus pensamentos logo se voltaram para a perseguição. Kim se perguntou se sua escolha de aterrissar na cidade estava correta ou se deveria ter continuado voando e tentado outra coisa. Foi sorte que o beco tivesse uma tampa de bueiro, senão as coisas teriam ficado feias muito rápido. A fuga pela tampa do bueiro era uma maneira de escapar do conflito sem violência. Estava claro para Kim que se não tivesse encontrado a tampa e escapado pelos esgotos, uma briga teria começado e por causa de sua escolha. O local teria sido uma cidade, em vez de algum lugar isolado da população em geral. Haveria danos materiais e até mesmo a possibilidade de um ser não mágico ser implicado e ferido, que não queria que isso acontecesse. Ele estava confiante de que mesmo com 3 Aurores treinados, que provavelmente tinham mais experiência técnica e prática do que ele, teria saído vitorioso. Ele se sentia confortável com o estilo de luta e o uso da magia do Vigilante Invisível? Não seria exagero dizer que ele estava mais familiarizado com isso do que com o estilo de luta de Kim West, mas Kim preferiu evitar violência e destruição. Ele não estava muito interessado em deixar uma pegada mágica de uma forma que pudesse prejudicar a atenção do mundo mágico e exigir trabalho para encobrir e consertar a situação. E a luta de Kim com os 3 Aurores teria causado danos substanciais à cidade. Se isso acontecesse, o departamento de Aurores, que era leniente, poderia mudar de posição. O que era algo que Kim não queria, pois não só o tornaria um inimigo principal dos Comensais da Morte, mas também um alvo de captura para o Auror, que removeria o adesivo de "Manuseie com cuidado" da caixa em que estava. Quem diria que ser um justiceiro, um fora da lei, teria que se preocupar com tantas coisas? Este trabalho é mais difícil do que eu imaginava. Mas Kim tinha certeza de que o Vigilante Invisível apareceria cada vez mais a partir de então. Eu me pergunto, como isso mudaria as coisas? Por enquanto, ele tinha outro trabalho a fazer. Quebra de cena. Ele escapou? Perguntou Amelia Bones aos 4 Aurores sentados na sala de conferências com ela. Ela olhou para o relatório e acrescentou, escapou pelos esgotos. Ela olhou para Rufus Cringer, Kingsley Shacklebolt, James Potter e Sirius Black. Como ele conseguiu escapar de um capitão Auror e 2 Aurores sêniores quando eles conseguiram prendê-lo em um beco? Os Aurores permaneceram em silêncio, com Scrimagion olhando para seus subordinados, procurando respostas. Ele teve sorte, senhora, começou Sirius. Se ele não tivesse encontrado aquela saída, nós o teríamos colocado em um quarto conosco, fazendo-o revelar todos os seus segredos. Isso parece uma desculpa, Auror Black. Eu não gosto de desculpas, você sabe disso, certo? Sim, ministro. Amélia suspirou. Eles tinham chegado tão perto do Vigilante Invisível, mas ele havia escapado novamente. Ela pegou o relatório e o folheou quando encontrou uma linha que se destacava da página. Ele pode voar. Ela olhou para os 3 Aurores que participavam do confronto. O que isso significa? Ele não estava usando uma vassoura? Ele não estava em uma vassoura. Podemos afirmar isso com certeza, assentiu James. Muitas observações nos levaram a crer que o Vigilante Invisível consegue voar sem o uso de uma vassoura. Primeiro, o Auror Júnior Graham relatou que encontrou o Vigilante Invisível em pé sobre a cela do prisioneiro, visível, não havia nenhuma vassoura em sua posse. Sirius continuou. Quando o avistei inicialmente, fiquei de olho nele e pelas distorções na magia, percebi que ele não estava em uma vassoura. À medida que o perseguimos, ficou cada vez mais claro que ele não estava usando uma. Então, ele ficou completamente exposto quando deixou cair sua desilusão, e não havia vassoura alguma por perto. Vou sem ajuda? Amélia sabia reconhecer a surpresa quando a sentia. Um bruxo que podia voar sem vassoura? Isso era algo que ela não achava que ouviria hoje. Era um fato há muito estabelecido que voar sem ajuda jamais fora possível na história da magia. Não foi voo sem ajuda, disse Shacklebolt. Sim, ele não usou uma vassoura, mas a magia que ele usou não era magia de voo de verdade. Podemos dizer com segurança que o Vigilante Invisível é um mestre no uso da magia do vento. Ele usou magia do vento para se livrar do Comensal da Morte. Quantos Comensais da Morte conseguimos encontrar? Perguntou Amélia. O relatório não mencionava o que havia acontecido nem qual era o progresso dos Comensais da Morte que iniciaram o ataque. Estamos tentando encontrá-los. É difícil encontrá-los quando foram arrastados por um tornado de vento, disse Sirius. Se sobreviveram, será tarde demais para encontrá-los, mas se não sobreviveram, ou chegaremos até eles primeiro, ou haverá notícias no jornal trouxa. Amélia massageou o dedo indicador na têmpora. Isso será um problema, ela disse a Scringeor, mas seu tom era mais de pergunta. Scringeor assentiu com seus olhos frios de leão com indiferença. Se encontrarmos um Comensal da Morte morto, e pelo visto, ele não se importava em encontrar um, isso abriria um caso, ou vários, de assassinato contra o Vigilante Invisível. Se isso acontecer, a política atual precisará ser revisada. Eu sei, claro, eu sei, ela suspirou. Amélia queria dizer que esperava que não houvesse cadáveres, mas não podia, pois isso demonstraria um nível desfavorável de favorecimento para alguém cuja aparição estava associada à violação de leis. Qual deve ser a nossa posição sobre isso? Perguntou Kingsley.
O incidente vai vazar para o público mais cedo ou mais tarde. Podemos impor uma ordem de silêncio e impedir por um tempo, mas se vier à tona depois de um tempo, o impacto será maior do que antes, e teremos que responder porque escondemos o assunto em primeiro lugar. Não façam isso. Digam às suas equipes para não falarem sobre isso, mas não mencionem que é oficial. Não haverá nenhum memorando oficial sobre o assunto. Scringior brincou com um anel em seu dedo. Por enquanto, o que podemos fazer é colocar a informação como parte de uma investigação em andamento. Essa parece ser a melhor opção, concordou Amélia. Quebra de cena. Rivers Locke sentou-se no salão Malfoy com uma bebida na mão, escolhida da adega Malfoy. Ele abaixou os ombros enquanto relaxava e ergueu o copo para tomar um gole, mas antes que a borda alcançasse seus lábios, uma voz soou. O que você encontrou? A mão de Rivers parou e olhou na direção da fonte e viu Peter Pettigrew sentado em uma cadeira no canto, coberto pela escuridão. Posso acender as luzes se você quiser, pediu Rivers. Você foi investigar, não foi? Perguntou Pettigrew. O DMLE tem alguma informação sobre o vigilante invisível? Rivers levantou o copo novamente e tomou um gole, saboreando-o antes de finalmente responder. Eles não sabem de nada além de que ele pode voar. Nós também sabemos disso. O que mais? Parece que alguns aurores perseguiram o vigilante invisível. Eles tiveram algum tipo de confronto. Os detalhes são escassos, mas o certo é que não conseguiram capturá-lo. Ele escapou de Potter, Black e Shacklebolt. Pettigrew não demonstrou emoção, mas havia uma luz em seus olhos. Quantos deles retornaram? Perguntou Rivers. Metade deles. O que você acha da outra metade? Pedro deu de ombros, ou estão mortos, ou desertaram com medo da retaliação do senhor. A notícia da punição de Lúcio teve um efeito. Rivers continuou. Se Lucius Malfoy não consegue escapar da punição, então o que acontece com eles? Eles devem ter pensado que correr seria uma chance de escapar. Tolos, zombou Pettigrew. Ao fugirem, eles trouxeram a morte sobre si. Quando o senhor retornar, ele os caçará. Ou eles podem estar mortos. Eles poderiam ser. Rivers tomou um gole e deixou o silêncio pairar. Quando o senhor vai voltar? Isso, só ele sabe. O que ele está fazendo? Pettigrew olhou para Rivers com um sorriso inexpressivo. Você poderia ter feito essas perguntas a ele em vez de tentar obter informações de mim. Nada disso, disse Rivers com um sorriso similar. Perdi a hora de fazer as perguntas, e você é de confiança dele, então você saberia. Estou errado? Quem sabe, disse Pettigrew, seu sorriso ficando mais plástico. Sobre o vigilante invisível. Rivers sabia que não obteria mais respostas de Pettigrew, então mudou de assunto. Quem é ele? Tenho tentado descobrir sua identidade, mas ninguém parece saber a cor do seu cabelo. Ele é um mistério, disse Pettigrew. O fato de ele ter ousado enfrentar o Lorde das Trevas significa que ou ele confia em sua magia para sobreviver, ou é um idiota. Aposto na primeira opção. Como você acha que o senhor vai reagir a isso? Ele tem se mantido neutro em relação ao vigilante invisível, o que não me parece característico dele. Ele tem sido um estorvo muitas vezes. Não sei porque não vi um único resquício de raiva ou mesmo aborrecimento. Não sei o que ele está pensando. Rivers tomou um gole de sua bebida. Ao contrário de Pettigrew, ele vira algo nos olhos do Lorde das Trevas. Curiosidade. Capítulo 343. Kim desceu as escadas de sua maleta. Desde Hogwarts, ela se tornará um lugar onde ele passava um tempo considerável. Afinal, toda a sua pesquisa havia se transferido da oficina da Aide e da sala precisa para o corredor de salas presente dentro dos limites expandidos da maleta. Ele parou em frente a uma porta azul royal com uma coruja branco-pérola com olhos inteligentes, semelhantes aos de humanos. A coruja parecia zangada e encarou Kim com um olhar penetrante. Pensar na inspiração por trás da arte da porta fez um sorriso radiante florescer no rosto de Kim. Ele abriu a porta e entrou no quarto escuro como breu, com a porta aberta como única fonte de luz. Ela lançou luz sobre o mundo no único objeto na sala. Acorde, ele disse. O homem de barba branca no retrato mágico despertou do sono e abriu os olhos, estreitando-os para se ajustar à luz. Quando olhou para Kim, o rosto inexpressivo se transformou em uma expressão de grande raiva, tanto que a pele pálida do homem ficou vermelha. Você, trovejou Merlin, como se quisesse escapar da moldura. Quem você pensa que é? Eu sou Merlin, o grande feiticeiro da corte do rei autor, o principal encantador das terras livres. Como ousa me aprisionar aqui? Liberte-me imediatamente ou enfrente a ira da magia e o castigo da natureza. Kim riu baixinho. O que é tão engraçado? A voz de Merlin parecia cheia de veneno. Ah, nada demais. Kim bateu palmas para que os MLES presentes na sala se iluminassem. Isso me faz perceber que o desenvolvimento da magia não terminou com a sua morte. O fato de haver tanta magia que você desconhece, mas eu conheço, isso me traz tanta alegria. A magia dos retratos progrediu muito após a morte de Merlin. Embora ele pudesse viajar para todos os retratos de Hogwarts, se sua imagem fosse retirada de Hogwarts, Merlin não poderia retornar ao castelo. Por outro lado, Phineas Black, um diretor de Hogwarts, podia viajar entre seu retrato na sala do diretor e o do Palácio Grimmauld. Quando Kim descobriu esse fato interessante, ele o explorou para se vingar. Como foi? Sentir pânico, ansiedade e medo depois de tanto tempo, todas essas emoções que devem ter se tornado estranhas para você depois de tanto tempo. Você tinha amplo acesso em Hogwarts, os meios para ir a qualquer lugar e a qualquer lugar que quisesse. Mas aqui está você, tendo tudo isso tirado de você, trancado em um quarto por uma pessoa que tem rancor de você, que até te odeia, sem saber se algum dia haveria algo além da escuridão da escuridão. Como está se sentindo? Espero que tenha sido muito divertido. Kim sabia que estava se vingando de um retrato, uma imagem de Merlin, e não do homem real, mas isso saciou sua necessidade de uma doce retribuição. Merlin cerrou os dentes.
Os olhos azuis do mago ancião pareciam arder em chamas frias. Ele respirou fundo e assumiu uma postura estoica. Kim não se importou e conjurou uma cadeira em frente ao retrato flutuante. Tenho algumas perguntas a fazer, disse Kim indiferente, como se não conseguisse ver a raiva. Por que eu responderia a você? Você quer passar o resto da eternidade na escuridão? Se for esse o caso, ficarei feliz em lhe dar um pouco de privacidade. Merlin parecia não querer nada mais do que lançar a maldição da morte pelos olhos. Vendo que Merlin não tinha nada a dizer, Kim continuou. O que você pode me dizer sobre magia espacial? Magia espacial, o olhar de Merlin suavizou-se um pouco. O que você quer saber? Atualmente estou me aprofundando mais nas complexidades da magia espacial. Pensei, quem melhor para começar do que o grande feiticeiro da corte do autor do rei? O principal encantador das terras livres. Então, que tal, senhor figurão? O que a sua velha e sábia cabeça magicamente criada pode ensinar ao jovem ingênuo que sou? Eu vejo a sua orientação. Passei um tempo pesquisando os segredos da magia espacial. Embora não possa demonstrá-los, posso guiá-lo para o caminho certo, ajudá-lo a não se desviar dos caminhos errados. Isso seria ótimo, sorriu Kim, cruzando as pernas e pegando um pequeno caderno e uma caneta. O que eu ganharia? Merlin perguntou no instante em que Kim parou. Que arqueou uma sobrancelha. Você quer passar mais um tempo indeterminado trancado aqui neste quarto? Quero ter um pouco de liberdade. Quero que você me dê acesso a um lugar com muitos retratos e os encante para que eu possa passar por eles. Você não está em condições de negociar retrato. Mas eu não sou um retrato comum, não é mesmo, Sr. Kim West? Disse Merlin com os olhos cheios de confiança. Tenho uma horda de conhecimento dentro de mim que o senhor não consegue extrair. Só eu posso dá-lo se quiser. Você não sabe disso. Eu tenho um jeito de te transformar em algo que responderia a todas as minhas perguntas. Ah, mas você não sabe. Você não estaria aqui falando comigo se tivesse um jeito de fazer isso. Não vou fingir que te conheço de cabo a rabo, mas já observei o suficiente para saber que se você tivesse um jeito, já o teria usado. Kim suspirou e fechou o caderno com a caneta como marcador. Por que você não pode ser mais ingênua? Vou te dar acesso a mais um quadro. Peça mais do que isso e eu te deixo aqui. Que tal? Merlin assentiu, aparentemente satisfeito. Ótimo, então vamos continuar, disse Kim enquanto pensava. Acho que o retrato não é o mesmo que o real. Ele não me fez especificar o lugar. O que você quer aprender? Conte-me sobre a maldição do tabu. Então a palestra começou. Quebra de cena. Kim estava na mesa do café da manhã tomando seu café da manhã enquanto lia o jornal quando George entrou na sala completamente vestido e parecendo pronto para sair. Você vai a algum lugar? Perguntou Kim. Alemanha, disse George secamente. Há um bom negócio? Não, há um problema. Kim arqueou a sobrancelha, mas não desviou o olhar dos papéis. O que aconteceu? Alguém cometeu um erro? Não. Mas metade das nossas alianças parceiras na Alemanha de repente deixaram de fazer negócios conosco. Todos juntos ontem de manhã. Isso fez Kim arquear as sobrancelhas. O quê? Metade. O que aconteceu? O Lorde das Trevas aconteceu. O Lorde das Trevas? Kim largou tudo e se concentrou apenas na conversa. Ele foi para a Alemanha e convenceu o supremacista puro sangue a abandonar os negócios conosco. Aqueles que ele não conseguiu, ele ameaçou George e não parecia feliz. Kim sabia que não havia muitas coisas que deixariam seu avô bravo, e quando os negócios iam mal, era algo que sempre o deixava furioso. Por que o Lorde das Trevas atacaria de repente nossos negócios? Para me tirar do seu pé, é claro. Você sabe quanto trabalho e esforço será necessário para reconstruir nosso negócio? Não posso trazer nossos parceiros de volta, não posso confiar neles. Encontrar novos que se equiparem a eles exigiria muita análise e diligência, e mesmo assim, vai demorar um pouco até atingirmos os mesmos patamares de receita. Eu sabia que não deveria ter seguido o caminho da aliança e construído a nossa própria. Por que eu esperava a competência e honra daqueles idiotas intolerantes? Então o Lorde das Trevas pensou que você prejudicaria as operações dele aqui, então decidiu interromper sua estadia em outro país para ocupar seu tempo. O que você vai fazer? Vou cuidar da Alemanha, é claro. Não vou mais deixar aquele louco arruinar meus negócios. Ele já fez o suficiente. Quando eu terminar na Alemanha, vou trazer a operação dele para cá, comensal da morte por comensal da morte. Ou eu assumo a retaliação contra o Lorde das Trevas e seus comensais da morte. George lançou um olhar severo para Kim, estreitando os olhos. Eu não disse que íamos ficar longe? Vou ficar longe. Vou apenas seguir o que você faria e não a tortura que você acha que eu vou fazer. Vou lidar com as coisas, pacificamente, Mahatma Gandhi, sem violência. Todas essas coisas que você ama. Que tal? Eu não tenho certeza. Sou adulto, avô. Tenho bastante experiência em usar favores, sou charmoso e bem, conheço legilimência. E desde que seja por uma causa justa, estou disposto a oferecer meus serviços como legilimente. E que causa mais justa do que causar problemas ao Lorde das Trevas? Então, o que você diz? Vamos mostrar ao Lorde das Trevas o poder de West? Se o rosto de George fosse alguma indicação, ele não ficou impressionado. Eu não gosto disso, disse ele. Mas você sabe que serei bom nisso. Houve um longo silêncio em que Kim e George se encararam, sorrindo severamente, até que George suspirou. Você consegue. Obrigado. Mas, sempre há um porém, suspirou Kim. Você fará as coisas do jeito que eu disser, o que significa que você irá até as pessoas que eu te enviar para fazer o que eu quero que você faça. Eu deixarei você decidir como quer realizar as minhas tarefas, mas fora isso, você não terá nenhuma contribuição adicional. Combinado? Então vou até seu carrasco. Eu não colocaria isso nessas palavras, mas sim. Tudo bem, concordo. Seu desejo será uma ordem. Meus comandos serão seus comandos. A qual é? A gente tinha uma coisa boa acontecendo. George balançou a cabeça. Pegou o copo de suco que Polly havia preparado para ele e saiu sem dizer mais nada. Bem, isso foi ótimo.
Agora eu e você podemos nos envolver. Kim West em reuniões, atrás das portas, reprimindo a autoridade de pessoas influentes. O vigilante invisível em campo, atrás da máscara, destruindo os ossos dos comensais da morte. Aqui pensei que com o fim da Aide eu estaria livre. Espera aí, o que eu sou, Batman? Não, estou melhor. Bruce Wayne era um vagabundo. Kim West é um fodão. Estou melhor. Polly apareceu na sala e perguntou. O pequeno mestre gostaria de um pouco de cereal doce? Sim, por favor. Capítulo 344. Elliot entrou nos jardins da propriedade West, alongando o ombro para aliviar um pouco a rigidez. Fazia mais tempo do que o normal desde que passara um tempo em casa, longe de todas as tensões do trabalho. Todos os problemas na Alemanha haviam esgotado toda a energia de Elliot e estavam sendo tão desgastantes que ele desejou poder tirar férias. Ele estava prestes a ir para o canto onde havia plantado erva sozinho quando encontrou Kim caído no chão, com as pernas abertas. Há algo incomodando você? Perguntou Elliot. Kim gemeu e continuou gemendo até dizer, estou velho. Você acabou de fazer 18 anos, jovem mestre. Você não é velho de forma alguma. Minha magia parou de crescer ontem, disse Kim com os olhos fixos no céu. Sua magia? Saí do período de fluxo ontem, suspirou Kim. O período de fluxo de crescimento. Quando um humano mágico completava 11 anos, entrava em um estado de fluxo mágico em que sua magia crescia mesmo sem usá-la, a magia, sendo um músculo, crescia com o uso e durante o período de fluxo, a magia crescia a uma taxa incrível se usada regularmente. Que usava o máximo de magia que podia todos os dias desde que se lembrava, não era exagero dizer que ele tinha reservas mágicas maiores do que qualquer pessoa de sua idade. Kim tinha certeza até de que ele tinha reservas maiores do que Dumbledore e Voldemort. No entanto, o estágio de fluxo, como foi apropriadamente chamado, um estágio, tinha que chegar ao fim. Observou-se que o estágio de fluxo passaria quando uma mágica acontecesse no final do 17º ano e por volta do aniversário de 18 anos. Kim, que acabará de completar 18 anos, havia ultrapassado o limite de idade e hoje, seu núcleo mágico finalmente havia amadurecido até se tornar adulto. A magia dentro dele ainda era capaz de crescer, embora em um ritmo muito lento. Ele pensou que seu estágio de fluxo continuaria por mais 4 anos por causa de seu status de transmigração, mas parecia que ele estava muito otimista em seu pensamento. Que droga! Havia uma sensação de estagnação dentro de seu corpo. Se sua magia estava livre antes, como se ele estivesse andando pelo ar, agora parecia que ela havia sido forçada a andar dentro de um tanque de líquido viscoso que o puxava para todos os seus movimentos para seguir em frente. Elliot deitou-se ao lado de Kim e olhou para cima, também olhando para o céu. Isso não significa que você está pronto, disse ele. O que você quer dizer? Agora que seu núcleo mágico amadureceu, isso não significa que você está pronto para uma jornada mágica, a sua jornada mágica? Que você concluiu a preparação e tem todas as ferramentas necessárias para progredir, e agora pode se entregar completamente. Tenho me dedicado de corpo e alma há muito tempo, disse Kim antes de suspirar. Entendo o que você está dizendo, mas é difícil aceitar que a mesma quantidade de esforço não renderá o mesmo nível de dividendos. Então você não vai mais fazer isso? Não estou com vontade, disse Kim. Ele conseguia entender um pouco porque Voldemort havia optado pelas modificações artificiais, e ele havia ficado sem o crescimento por apenas um dia. Então não faça isso, disse Elliot. Deve ter sido cansativo gastar toda a sua magia todos os dias. Não vai ser ruim para você dar um tempo. Kim enfiou a mão no bolso e mostrou a Elliot uma bola de metal brilhante, do tamanho de uma bola de golfe, que refletia em várias cores. Isto é chumbo. Tenho esta bola desde que comecei em Hogwarts. Chumbo é um metal difícil de manipular e fundir com magia. É preciso muita magia e uma boa dose de concentração para realizar operações sem explodir o metal. Desde que a ganhei, tenho feito isso, e esta bola já passou por pelo menos 16 horas de contato com magia todos os dias. Só posso acreditar que vou parar. Como vai? Você parece cansado, perguntou Kim. A confusão na Alemanha não está se resolvendo como esperávamos. O fato é que eles são estrangeiros e nós nativos. Está criando atritos desnecessários. A ruptura da parceria está criando muito mais problemas para nós do que para eles. Levará mais tempo para resolver os problemas. Como está o avô? Ocupado. Acho que ele não vai parar até achar que terminou, o que pode levar um tempo, disse Elliot, levantando-se antes de terminar de falar. Não deixe a tensão se acumular no seu coração. Não importa a escolha que você fizer, ela deve ser aquela que vem do seu coração. Que observou Elliot até ele desaparecer antes de voltar a olhar para o céu. Ele levantou a bola de chumbo para poder vê-la e se perguntou se deveria continuar com o exercício que, comparado a antes, agora parecia inútil. A bola de chumbo se distorceu, adquirindo uma consistência líquida e vibrante, repleta de espinhos. Ela se desfez em pelotas menores, que então se achataram em anéis que começaram a girar diante de seu rosto. Eu adoro magia. O chumbo continuou a mudar de forma enquanto Kim o observava de baixo, imaginando se havia alguém a quem recorrer. Merlin não podia ajudá-lo nisso, o período de fluxo não havia sido descoberto em sua época, e o próprio Merlin não havia pesquisado pessoalmente o assunto. Kim havia escrito para Alan, e mesmo sabendo disso, nunca tentará forçar sua magia após o período de fluxo, e mesmo durante ele. Alan agira como qualquer adolescente típico quando se tratava de aumentar suas reservas mágicas. Kim sentou-se de repente com um olhar brilhante nos olhos. Uma ideia de ouro lhe ocorrerá. Era genial, pensou. Eu sei. Eu deveria perguntar ao Grindelwald. Era hora de fazer uma viagem. Quebra de cena. Voldemort estava sentado em uma sala com uma elegância que transbordava de todos os cantos. Trazia uma taça de vinho na mão, que ele levou à boca sem lábios.
Você tem feito um ótimo trabalho contra George West, disse Voldemort, satisfeito. Ele tem estado tão ocupado que não tem tempo para olhar para a Grã-Bretanha. Lorde das Trevas, já estamos em dificuldades com George West, disse um dos puros sangues alemães. Nesse ritmo, ele vai roubar nossos negócios em vez dos dele. Sair da parceria nos colocou em risco de perdas futuras que parecem inevitáveis, suspirou outro puro sangue. Isso não parece ser um bom negócio. Um frio repentino tomou conta da sala. Havia cerca de uma dúzia de pessoas ali, e cada uma delas olhava para quem havia falado, com os olhos praticamente gritando que ele precisava parar. Udshu, você gosta mais do seu dinheiro do que da sua vida? Perguntou Voldemort. George West vai tirar seu dinheiro, mas não vai te matar. Eu, no outro dia, posso tirar sua vida e seu dinheiro depois disso. Qual você acha que é melhor? Udshu sentiu os pés gelarem. Ele não, minhas desculpas, meu senhor. Udshu ainda não havia terminado. Ele reuniu coragem e falou, meu senhor, se eu puder. Voldemort acenou preguiçosamente com a mão. Então Udshu continuou. Eu estava em um bar quando ouvi um nome. Que nome seria esse? Gregorovitch. O vinho na mão de Voldemort tremeu. Ele se virou para Udshu com um olhar que misturava excitação e perigo. Espero que não esteja brincando, Udshu, está? Ele não, meu senhor. Eu ouvi claramente. Eles estavam falando sobre Gregorovitch, e você estava procurando por ele. Conte-me mais sobre isso, Udshu, e eu perdoarei sua feiura anterior. Obrigado, meu senhor. Voldemort deslizava por uma rua iluminada pelo crepúsculo. Os prédios de ambos os lados tinham empenas altas e de madeira, pareciam casas de gengibre. Aproximou-se de um deles e então viu a brancura de sua própria mão de dedos longos contra a porta. Bateu. Sentiu uma excitação crescente. A porta se abriu, uma mulher rindo estava ali. Seu rosto se fechou ao olhar para o rosto de Voldemort. O humor desapareceu, o terror o substituiu. Gregorovitch, disse uma voz alta e fria. Ela balançou a cabeça. Estava tentando fechar a porta. Uma mão branca a segurava firme, impedindo-a de fechá-lo. Eu quero Gregorovitch. Ela chorou, balançando a cabeça. Ele não mora aqui. Ele não mora aqui. Eu não conheço. Abandonando a tentativa de fechar a porta, ela começou a recuar pelo corredor escuro, e Voldemort a seguiu, deslizando em sua direção, e sua mão de dedos longos havia sacado sua varinha. Onde ele está? Ele se mexeu. Não sei, por favor, não sei. Ele ergueu a varinha. Ela gritou. Duas crianças pequenas vieram correndo para o corredor. Ela tentou protegê-las com os braços. A ponta da varinha dele brilhou em verde. Não. Um homem irrompeu na sala. Voldemort abaixou sua varinha quando o verde diminuiu, e um sorriso surgiu em seu rosto. É bom ver você, Gregorovitch. Deme Gregorovitch, a voz de Voldemort era alta, clara e fria, sua varinha segurada à sua frente por uma mão branca de dedos longos. Ele tinha acabado de descobrir porque sua varinha não funcionava contra a de Harry Potter e encontrou outra informação empolgante. Se sua varinha não funcionasse, ele precisaria de outra, e se fosse comprar uma nova, que fosse melhor, mas a melhor varinha já feita. Gregorovitch, para quem apontava, estava suspenso de cabeça para baixo no ar, embora não houvesse cordas o segurando. Ele balançava ali, invisível e sinistramente amarrado, com os membros envoltos em volta do corpo, o rosto aterrorizado e avermelhado pelo sangue que lhe subira a cabeça. Tinha cabelos brancos e uma barba espessa e espessa, um Papai Noel amarrado. Não o tenho. Não o tenho mais. Foi-me roubado há muitos anos. As pupilas do enforcado estavam dilatadas de medo e pareciam inchar, cada vez mais. Não minta para Lord Voldemort, Gregorovitch. Quem era o ladrão Gregorovitch? Eu não sei, eu nunca conheci um jovem. Não, por favor, uma última chance, fabricante de varinhas. Os olhos de Gregorovitch se arregalaram de horror quando uma lembrança lhe veio à mente. Gregorovitch irrompeu na sala no final do corredor, e sua lanterna iluminou o que parecia ser uma oficina. Aparas de madeira e ouro brilhavam na poça de luz oscilante, e ali, no parapeito da janela, estava empoleirado, como um pássaro gigante, um jovem de cabelos dourados. Na fração de segundo em que a luz da lanterna o iluminou, Gregorovitch viu a alegria estampada em seu belo rosto. Então o intruso lançou um feitiço atordoante de sua varinha e pulou habilmente para trás, para fora da janela com uma gargalhada. A varinha de Voldemort brilhou em verde novamente, e a boca de Gregorovitch gritou escancarada. Grindelwald. Capítulo 345. Áustria. Por que você está indo para lá? Perguntou Lia, decantando uma garrafa de vinho. Ela ergueu a garrafa e perguntou, quer um pouco? Não, obrigado, Kim prendeu os bolsos ao forro interno do bolso fino do casaco. Quanto à Áustria, quero fazer escalada aérea. O que é escalada em montanha? Sabe, é como escalar uma montanha, mas sem realmente escalá-la. Vou escalar os Alpes austríacos voando e pairando sobre a superfície até chegar ao topo. Quando chegar ao topo, vou saltar de lá com um traje de planador que eu mesma costurei. Atividades emocionantes e um clima ótimo vão resumir o que eu acho que será um fim de semana realmente incrível. Isso parece emocionante. Talvez eu também devesse ir. Você não tem trabalho? Lia suspirou e encheu sua taça bordô com vinho airado e sem tampa, ultrapassando um pouco o limite para uma porção. Sim, eu quero. Ela suspirou. Vá sozinha para essa sua coisa idiota de escalar montanhas. Arg, parece muito divertido. Kim sorriu calmamente. Dizer meias verdades misturadas com meias mentiras era a melhor maneira de mentir. Ele estava indo para os Alpes austríacos e ia escalar uma montanha, mas de forma alguma faria isso por diversão. Tudo bem, te vejo na segunda-feira, disse Kim. Traga-me algo legal da Austrália. Áustria.
Já estou bêbado. Kim riu baixinho e saiu da mansão West com o bolso cheio de equipamentos de viagem. Hoje era o dia em que ele visitaria a prisão impenetrável criada pelo Lorde das Trevas mais bem-sucedido do século. Mais bem-sucedido do que a geração atual de Lordes das Trevas europeus. O Lorde das Trevas da Enganação, o único dono do Bastão da Morte, Gerardo Grindelwald. Fazia tempo que ele não sentia uma explosão de entusiasmo tão intensa em seu coração. A pura euforia de uma aventura desconhecida com potencial inexplorado. Ele estalou os dedos com um sorriso, e os portões da mansão West se dissolveram no meio e se remodelaram conforme ele passava. Isso vai ser maravilhoso. Ele estalou novamente, o que foi o precursor do estalo alto que levou Kim embora. Os Alpes austríacos possuem os picos mais altos de toda a região dos Alpes Orientais, estendendo-se desde o sopé dos Alpes Bergamascos, no Lago de Como, e a Cordilheira Bernina no Cantão dos Grisões, no leste da Suíça, ao longo da costa de Liechtenstein no Reno, a oeste, até os promontórios mais baixos a leste do rio Mur, incluindo o Oschwechsel na Estíria austríaca. Os vales dos rios Inn, Salzaz e Enns marcam seu limite norte e o rio Drau, seu limite sul. O clima era ótimo durante o verão. Não era nem quente nem frio, apenas a temperatura ideal, com o terreno glacial deixando uma brisa fresca percorrer a montanha. Que examinou o mapa em suas mãos e ergueu os olhos para observar o Petzek do grupo Sochober dos Alpes. Situado a 3.283 metros de altitude e a localização privilegiada da prisão de Nurmengard. Kim fechou o mapa, esticou as pernas e saltou contra o chão para se impulsionar no ar. Os ventos o cercavam, e ele voou em velocidade de jato, empurrando a poeira da neve para os lados devido à pressão do ar. Ele escalou a montanha e cobriu o chão mais rápido do que qualquer coisa. Ao chegar ao local marcado no mapa, ele se elevou direto no ar e subiu até conseguir avistar a parte plana do topo da colina, em meio aos picos maiores. Para os outros era um topo de colina imponente, mas Kim podia sentir a tremenda atividade mágica que praticamente escorria em todas as direções. A magia fluiu para seus olhos que brilhavam em roxo, e ele perdeu o fôlego quando a prisão de Nurmengard surgiu à vista. Nurmengard era uma fortaleza de pedra na borda, com vista para uma ravina profunda onde cair não tinha outro resultado além da morte. Possuía uma torre de borda quadrada com topo em forma de cone, possivelmente uma torre de vigia. Havia um prédio estreito conectado à torre com janelas. Não parecia nada impressionante, e visto de fora parecia simplesmente qualquer outra construção rústica e inexpressiva. Mas Kim sabia dizer a verdade. Mesmo de onde estava, ele conseguia perceber a real imponência. Ele voou e pousou na divisa das proteções e feitiços com a única intenção de manter pessoas indesejadas e não convidadas do lado de fora, e Kim era exatamente isso, um visitante indesejado. Ele escalou uma parede e ficou em pé no topo dela enquanto estendia a mão para frente, e uma camada de magia passou por sua mão. 1, 2, 3. Enquanto a contagem saía de seus lábios, Kim estudava como a proteção interagia com seu braço. Cada detalhe que ele conseguia observar era absorvido e processado para formar conjecturas e conclusões. 6, 7. Ele puxou a mão. 7 segundos era o limite que pessoas não autorizadas poderiam permanecer na prisão sem alertar os guardas. Isso fez que franzir a testa profundamente. A proteção era fraca, pateticamente fraca para a reputação de Nurmengard. Eu posso quebrar isso. Assim que instalou o dedo, e uma mancha vermelha apareceu diante dele, iluminando a ala antes escondida. Kim deu um passo à frente e atravessou a barreira da ala para o espaço oficial da prisão. Kim se movia lentamente pelo terreno, dando cada passo com cuidado. Kim sabia que loucura Grindelwald havia planejado para entrar na prisão. De repente, atrás de um muro, Kim parou no mesmo lugar ao ver um guarda vestido de branco puro surgir de um canto. Kim permaneceu imóvel sob o disfarce de invisibilidade, observando o guarda caminhar preguiçosa e descuidadamente pelo terreno. Kim estreitou os olhos, levantou o braço e lançou um feitiço nas costas do guarda, deixando-o inconsciente. Após uma busca mental minuciosa, Kim encontrou as respostas que procurava. O terreno era inofensivo o suficiente se os caminhos corretos fossem seguidos. O verdadeiro perigo residia dentro da prisão, especialmente para aqueles que estavam marcados por feitiços como prisioneiros. Kim seguiu tudo o que o guarda fez para atravessar a prisão, nocauteou os guardas igualmente descuidados em seu caminho e finalmente chegou ao andar mais alto e, portanto, a cela mais alta, sentindo que algo estava muito errado. Antes de entrar na cela, vestiu seu traje noir e sua máscara. A cela era uma cela comum, com grades na frente, e atrás daquelas portas havia um homem. Ele não tinha cabelo, seus dentes estavam podres, suas unhas estavam amareladas e o homem parecia um saco de pele pendurado sobre uma estrutura esquelética. Seus penetrantes olhos azuis, afundados nas profundezas do crânio, eram a única característica que o tempo não havia apagado. Uma voz rouca veio de trás das grades, como se não se falassem há séculos. Quem é você? Eu sou Noir, disse Kim. Mesmo sendo chamado de Vigilante Invisível, não foi ele quem criou o apelido. Noir, entendo, o homem se levantou da cama, quase caindo ao fazê-lo. O homem parecia prestes a desmaiar com o mais suave dos ventos. Ele chegou ao lado do bar, mas não o tocou. E Noir, por que você veio a Nurmengard? Este lugar não é um bom ponto turístico. Ah, me desculpe. Que grosseria da minha parte não me apresentar. Meu nome é Gerardo Grindelwald. Mas você já deve saber disso. Afinal, sou o único que mora no castelo. Gerardo Grindelwald havia projetado uma prisão tão formidável e terrível, tanto por dentro quanto por fora, que a Confederação Internacional dos Bruxos a considerou cruel demais para ser usada com prisioneiros comuns. Somente os líderes de seu exército das trevas já haviam sido aprisionados ali. Seu exército, mais do que qualquer outro, sabia o quanto seu mestre havia se esforçado para criar os feitiços que guardavam aquelas muralhas. Todos aqueles líderes já haviam partido há muito tempo. Por que os encantamentos lá fora são tão fracos? Perguntou Kim. Ah,
Eles são fracos, disse Grindelwald, e Kim arqueou a sobrancelha por trás da máscara ao ouvir a voz ficar mais suave e menos rouca. ICW e Dumbledore. Você conhece Dumbledore? Sim. Ótimo. ICW e Dumbledore fizeram alterações na minha obra-prima, manchando minha criação. Dumbledore fez um trabalho decente. Grindelwald olhou para as grades à sua frente. Ele adicionou seus próprios encantamentos a esta cela. Não tive a chance de testemunhar aqueles. Ele os escondeu completamente. Eu me pergunto o que eles fazem. Mas não era necessário. Os meus são suficientes para manter até eu, pelo menos eu aqui dentro. O ICW, esses caras me enfurecem, havia uma paixão ardente em sua voz. Sempre presumi que eles cometiam erros. Não saí desta jaula desde que entrei, então nunca soube. Ele sorriu com os dentes podres. Obrigado por me contar. Aqueles idiotas não conseguiram compreender minha genialidade e mancharam a perfeição que eu havia criado. De fato, a mente de Grindelwald, uma das maiores da história do século, havia continuamente aprimorado sua prisão ao longo de toda a sua campanha. Gellert conhecia todos os encantamentos que ele lançava em Nurmengard e sabia que não havia como contorná-los. Quando o ICW enviou sua equipe de encantadores pela primeira vez para aumentar a segurança de sua cela, eles pensaram ter encontrado várias falhas em seus feitiços de contenção, como Grindelwald sabia que encontrariam. Tentaram corrigir as falhas, apenas para passar seus últimos momentos de vida se perguntando por que seus pescoços estavam sangrando. Nos anos que se seguiram, nada menos que 5 guardas foram mortos enquanto tentavam se aproveitar dos encantamentos da prisão. A última morte levou ao abandono virtual dos níveis superiores da prisão. Elfos domésticos foram deixados para entregar comida e remover quaisquer resíduos dos poucos prisioneiros sobreviventes. Foi uma surpresa ouvir passos no chão frio. Fazia séculos que não ouvia passos humanos. Pensei que os tivesse esquecido, que bateu na lateral da cabeça, mas parece que ainda estavam lá. Que não teve dúvidas quanto à declaração. Os olhos de Grindelwald revelavam tudo. Ao contrário de todas as outras partes do seu ser, os olhos brilhavam como joias. Eram inteligentes, profundos, focados e uma lembrança do homem que um dia fora. Peço desculpa se pareço tagarela, mas faz tanto tempo que não recebo visitas. Só a sua presença diante de mim já é a coisa mais interessante que me aconteceu em décadas. Por que não fala mais um pouco? Gostaria de ouvir a sua voz real e não a alterada. Poderia, por favor, oferecer a este velho este pequeno desejo? Houve um silêncio por um minuto antes de Kim abrir a boca com uma voz normal. Olá, Gellert Grindelwald. Sua voz verdadeira Grindelwald o interrompeu imediatamente, seus olhos assumindo o que parecia claramente ser raiva. Posso ser velho e frágil, mas não me desrespeite pensando que não entendo de magia. Ainda consigo sentir as flutuações mágicas tão perto de mim, então não brinque comigo. Minhas desculpas, disse Kim, dessa vez com sua voz real. Sem problemas, sem problemas. Posso perguntar por que tenho o prazer de sua visita? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 346. Posso perguntar por que tenho o prazer de sua visita? Kim encarou Gerardo Grindelwald. Ele era diferente do que Kim imaginara que seria um antigo Lorde das Trevas. Grindelwald parecia quase desesperado, mas, ao mesmo tempo, Kim acreditava entender de onde vinha esse desespero. O ser humano é um ser social e precisa de alguma interação humana. Grindelwald, pelo que Kim pôde perceber, havia sido privado dessa conexão humana por décadas. É surpreendente que ele tenha ao menos conservado a sanidade. Um pouco da sanidade, pensou Kim. Ele se viu encarando os olhos de Grindelwald, aqueles olhos azuis brilhantes, um sinal claro da aterrorizante oclumência que impedira Grindelwald de cair na loucura completa. Bem, gostaria de saber sobre o período de fluxo, especificamente sobre como aumentar a magia depois que ele termina. Grindelwald se afastou das grades e cantarolou enquanto uma expressão pensativa surgia em seu rosto. Os olhos de Kim brilharam. Talvez Grindelwald soubesse de alguma coisa. O Lorde das Trevas havia realizado proezas mágicas que exigiam uma reserva respeitável de magia. Período de fluxo. Há inúmeras maneiras de aumentar a magia depois dos períodos doces. Gostaria de saber? Kim assentiu. Grindelwald sorriu, mas quando falou, as palavras que saíram não foram as que Kim esperava. Vou exigir algo em troca. Um sorriso inteligente apareceu nos olhos de Grindelwald. Kim congelou por um segundo. Seus olhos ficaram cautelosos. O que você quer? Ele perguntou. Mostre-me seu rosto. Eu recuso. Então não temos um acordo, Sr. Noir. Você está preso aqui, sem meios de escapar. Que valor lhe traz conhecer meu rosto? O senhor é meu único visitante em décadas, Sr. Noir. Como disse, não tenho como escapar daqui e não sei quando o próximo visitante virá, se é que algum dia virá. Então, se vou ajudá-lo, exijo conhecer o rosto de alguém que pode muito bem ser a última pessoa que eu verei. Você está tão desesperado. Seja como for, você tem a minha oferta. Aceite-a e eu compartilharei meu conhecimento. Recuse-a e poderemos ter uma conversa agradável, na qual eu omitirei as informações que você pode ou não precisar. Kim franziu os lábios. Ele deveria saber que arrancar informações de Grindelwald não seria tão fácil. Pelo que Kim sabia, se Voldemort se deleitava com a violência, Grindelwald prosperava com informações. Vários fluxos de pensamentos passaram por sua mente até que ele decidiu que era seguro mostrar seu rosto a Grindelwald. Ele não conhece ninguém há anos e não vai a lugar nenhum, pensou. Eu vou obedecer, disse Kim. Vou te mostrar meu rosto. O rosto de Grindelwald chegou mais uma vez perto das grades, a apenas um dedo de distância. Kim levou a mão enluvada à máscara e com um clique, ela se soltou. Ele abaixou a mão e mostrou o rosto para Grindelwald. Agora remova a magia do seu rosto. Devo dizer que você deve estar realmente confiante em sua magia para tentar isso pela segunda vez. Kim conteve um gemido. Ele estava confiante em sua magia e pensou que seria capaz de superar o velho frágil e talentoso em magia se fizesse alguns ajustes. Suspirou e puxou a ilusão para baixo, cobrindo o rosto. Eu sabia.
Grindelwald bateu palmas alegremente. O que? Eu sabia que você era jovem, disse Grindelwald, com os olhos brilhando como estrelas, e todo o ser do velho parecia mais jovem e mais energizado. A pergunta sobre a idade do fluxo era claramente indicativa da sua idade, especialmente quando você chegou a Numengard com tal pergunta. O coração de Kim gelou. Em sua curiosidade e ganância, todos os outros pensamentos, mesmo aqueles sobre sua privacidade, nem sequer haviam surgido. Estava tudo bem agora que Grindelwald conhecia seu rosto, mas isso não mudava a ideia de e se atormentando sua mente? Mas eu não poderia imaginar que você fosse tão jovem. Eu pensava que você tivesse 20 anos atrás, ou mais. É fascinante que de alguma forma, você tenha conseguido invadir Numengard. Você deve ser incrível com magia. Diga-me como continuar o crescimento da magia após o período de fluxo, disse Kim, interrompendo a conversa. Nossa, olha só você. Quanta pressa, riu Grindelwald. Bem, respondendo à sua pergunta, não existe um método orgânico para manter esse nível de crescimento. As pupilas de Kim se contraíram. Mas o que você pode fazer é realizar alguns rituais que estimularão seu núcleo já amadurecido e o farão inflar. Grindelwald continuou explicando detalhadamente o uso de rituais e modificações mágicas para aumentar o tamanho do núcleo mágico, e a cada método. Os olhos de Kim se obscureciam. Cada método era mais vil do que o anterior e embora parecessem respostas legítimas à pergunta de Kim, a maioria soava como algo que alguém como Voldemort usaria, ou talvez já tivesse usado. Ele não pronunciou uma única sílaba até Grindelwald terminar de falar e mesmo depois disso permaneceu em silêncio. Ele revelou sua identidade secreta a um Lorde das Trevas manipulador em vão. E é mais ou menos isso que eu sei, disse Grindelwald. Gostaria de saber mais alguma coisa? Em troca, eu gostaria de saber o seu nome. Não, obrigado, disse Kim, colocando a máscara novamente. Ele não ia dar mais nenhuma informação pessoal ao homem. O sorriso de Grindelwald permaneceu o mesmo. Então que tal conversarmos? Não vai custar muito. Não, obrigado, disse Kim prontamente. O sorriso de Grindelwald se dissipou. Ele suspirou e endireitou as costas o máximo que pôde. Eu esperava mais de alguém que pudesse vir me encontrar, mas acho que nem tudo pode ir como esperado. Mas que tal você ficar aqui um pouco? Kim se virou quando suas pupilas encolheram. Ele sentiu como se correntes deslizassem sobre seu corpo, elos individuais apertando-o como se tentassem sufocá-lo, que não conseguia nem se mexer. Ele virou o pescoço para trás e encarou Grindelwald. Me solta. Não. Deixe-me ir, Grindelwald. Você deveria ficar aqui, e podemos ter uma conversa civilizada. Kim cerrou os dentes, lançou sua magia e sentiu a corrente se soltar, mas ela imediatamente se agarrou ao seu corpo, apertando-o novamente. Ele tentou novamente. Mais uma vez, Kim sentiu a magia o envolver, e mais uma vez, sua magia falhou em quebrar o feitiço ao seu redor. O que você está fazendo, velho? Perguntou Kim com sua magia atacando. Estou te avisando, me solte, ou não me culpe por uma reação negativa. Já terminou? Perguntou Grindelwald. Meu desejo de mantê-lo aqui supera em muito seu desejo de tomá-lo. Portanto, é extremamente improvável que você consiga me dominar por ele. Grindelwald riu pela primeira vez em anos. Independentemente da aparência do meu corpo, minha magia continua bastante forte. Você está iludido se acha que pode me dominar com uma magia de força bruta como essa. Grindelwald ergueu a mão e Kim foi puxado para perto da cela, a centímetros das grades. Pela primeira vez desde que chegará ali, Kim teve a repentina consciência de quem aquele prisioneiro costumava ser, e ainda era, o que o atingiu mais rápido do que o hálito hediondo do velho Lorde das Trevas. Não seja assim, Noir. Estou perguntando algo ultrajante? Tudo que eu quero é ter uma conversa. Mas eu não. Você não tem escolha. Eu sempre tenho uma escolha. A magia de Kim se acendeu novamente, e seus olhos ficaram roxos, fazendo Grindelwald recuar. A magia de Kim começou a se expandir, fazendo com que a ligação de Grindelwald se expandisse. Eu não consigo te dominar com magia bruta? Sua magia é a mesma? Eu estou delirando? Kim zombou com um grunhido. Você é que está delirando por achar que sua magia é a mesma. Magia é mente, corpo e alma. Sua mente rachou. Seu corpo se deteriorou a essa patetice. Os olhos de Kim ficaram dourados por uma fração de segundo, e desta vez os olhos de Grindelwald se arregalaram. Sua alma, embora ainda intacta, já está murcha. Você já é coisa do passado, seu esqueleto. Não force a barra. A magia de Kim gritou e revidou. Com toda a sua força, Kim empurrou Grindelwald para longe, fazendo o velho cair para trás e cair no chão de pedra. Ignorando a dor nas costas causada pela queda, Grindelwald se empurrou o mais para dentro da cela que pôde. Não tente esconder esse seu sorriso. Não vou atacar a cela. Espero que ela me decapite ou faça alguma outra coisa sangrenta. Grindelwald gargalhou. Ah, bem, foi uma tentativa. As pupilas de Grindelwald dilataram-se quando ele se virou para a pequena janela gradeada em sua cela, e de repente, o velho ficou estranhamente silencioso. A cobra está chegando. O que? Grindelwald virou-se para Kim. A cobra está vindo para cá, Kim. Como você fez? Não importa, embora nossa conversa não tenha terminado bem, ainda aprecio a breve conversa que tivemos. Se você sair daqui agora, escapará da presença dele. De quem você está falando? O Lorde das Trevas, o mais recente. Que arqueou as sobrancelhas. Voldemort estava vindo para cá? Agora mesmo? Estou indo embora, disse Kim imediatamente. Ele se virou para ir embora. Ouvirá falar que Grindelwald tinha sangue de vidente dentro dele. Obrigada pela conversa, Kim. Fico feliz que você tenha sido o último. Kim parou de andar. Teria Grindelwald previsto sua morte? Virou-se para Grindelwald e, vendo que o velho Lorde das Trevas falava mais uma vez. Se você pudesse, dizer ao Albus que sinto muito por Ariana. Você realmente fez isso? Então você sabe disso. Não sei se matei a Ariana. Não me importa quem matou a garota.
Se ajudar, não me importo de sofrer outra morte. Não muda muita coisa para mim. Acho que devo isso ao alvo. Que não deu nenhuma afirmação enquanto se afastava de Grindelwald com um sorriso de dente podre que era a última imagem que lhe vinha à mente. Que não tinha nenhuma simpatia por Grindelwald, ele ainda era um Lorde das Trevas responsável por inúmeras vidas perdidas, e para Kim, o pedido era apenas uma manobra para obter compaixão e comover que o suficiente para que ele tirasse Grindelwald da jaula e escapasse da morte. Ele desceu as escadas e correu pelo térreo, precisava sair do terreno da prisão para aparatar para longe dele, mas ao chegar ao portão principal, Kim parou bruscamente. Um leve tremor percorreu o castelo. Parecia que Voldemort havia chegado. Parecia que o ICW havia corrompido a magia de Grindelwald o suficiente para permitir que Voldemort explorasse uma fraqueza no plano. Então ele se lembrou de Grindelwald lhe contando sobre Dumbledore lançando feitiços na cela de Grindelwald. E quando essa linha de pensamento terminou, toda Numengard tremeu como se estivesse desmoronando. Ele o prendeu lá dentro? Pensou Kim. Ele balançou a cabeça. Não importa. Não o... A alma de Kim estremeceu quando ele ouviu um grito sinistro. Aquele era Voldemort. Grindelwald fez alguma coisa. O castelo-prisão começou a tremer e rachaduras apareceram nas paredes. Kim interpretou isso como um sinal para sair, saiu correndo do prédio e voou para fora da prisão no momento em que o topo do castelo explodiu. Kim observava o prédio de longe. Alguns segundos se passaram em silêncio até que houve uma explosão, e a figura distante de Voldemort saiu voando a passo de tartaruga antes de aparatar. Ele está ferido, murmurou Kim. O velho deve ter usado sua magia para escapar e armar uma armadilha para Voldemort, que olhou para a prisão. Havia guardas lá dentro que ele havia nocauteado. Suspirou e entrou para trazê-los em segurança e cavar a cova de um Lorde das Trevas. Capítulo 347. Grindelwald observou Kim desaparecer escada abaixo. Suspirou. O plano de invocar compaixão havia fracassado. Eu me pergunto quem ele realmente é, murmurou. Seu sangue dividente estava longe de ser perfeito. Já era uma surpresa que ele conseguisse um nome. Mas, sabendo o nome e o rosto, ele não pôde deixar de se perguntar mais sobre a pessoa chamada Kim West. Ah bem, talvez eu conheça depois, suspirou, olhando para a pequena janela. Sua prisão começou a tremer. O tijolo sacudiu a poeira antiga, seus pés tremeram e os destroços choveram sobre sua antiga cabeça de ninho. Grindelwald caminhou até a beirada de sua cela. Seus joelhos estavam cansados de ficar em pé. Sentou-se em sua cama fina e molhada e começou a olhar fixamente para a pequena janela, a única fonte de luz natural que sempre banhava seu corpo, mas também de onde vinham os ventos frios da montanha que torturavam suas articulações noite após noite. A janela escureceu de repente e uma névoa negra invadiu sua cela, espalhando-se até o teto. A névoa grudava no teto, borbulhando e congelando simultaneamente. Grindelwald a observava calmamente com seus olhos azuis, estudando-a com curiosidade. A névoa descia até o chão em uma cascata e se coagulava em uma figura humanoide, dando forma a um homem alto e magro, com olhos vermelhos como fendas, nariz achatado, cabeça calva, pele branca fantasmagórica e um manto preto solto sobre o corpo. Grindelwald falou o homem sobrenatural. Grindelwald deu um sorriso irônico. Voldemort, eu sabia que você viria. 53 anos após sua derrota, Grindelwald não se viu sozinho em sua cela. A prisão havia sido infiltrada pela mais nova versão do Lorde das Trevas. Ele achou estranho ter alguém tão perto sem estar separado por grades. Queria se levantar e tocar Voldemort. Não podia fazer isso com Kim, sabendo que se tentasse, a prisão que ele próprio criará retaliaria. Grindelwald suspirou internamente. Não era como se pudesse tocar Voldemort pacificamente sem ser amaldiçoado com alguma magia horrível que seu corpo não suportava como estava agora. Olhe para você, tão frágil e fraco, disse Voldemort com um sorriso irônico. Derrotado pelo seu inimigo, preso dentro da sua prisão criada para prender seus inimigos. Que insulto, uma mancha em suas realizações. E você foi morto por um bebezinho. Vou deixar você decidir o que mancha mais suas realizações, sorriu Grindelwald. O sorriso irônico desapareceu do rosto de Voldemort, suas pupilas vermelhas escurecendo como se um jato de sangue tivesse sido injetado nelas. Eu vou matar aquele bebezinho, mas você, ele olhou Grindelwald de cima a baixo, nem consegue enfrentar Dumbledore. Mas não se preocupe, eu cuido do velho tolo para você, então, em troca, você me diz onde está a varinha das varinhas. Os olhos de Grindelwald ameaçaram se arregalar, mas ele puxou as rédeas conhecidas como oclumência para manter sua expressão no sorriso despreocupado. Louco. A varinha das varinhas. A varinha das varinhas, claro, a varinha das varinhas. Grindelwald sorriu como se estivesse ouvindo algo divertido. Não é de se admirar que você tenha vindo para a humilde morada. Você não pode derrotar alvo com seu próprio poder, então precisa da ajuda de uma varinha que o empurre sobre ele, que frágil e fraco. A boca de Voldemort se contraiu numa fina linha branca. Diga-me onde está Grindelwald. Grindelwald riu novamente como se estivesse ouvindo uma piada. A expressão inexpressiva de Voldemort se transformou em uma carranca. Ele ergueu a varinha, agarrou-a com o dedo ossudo e entoou. Crucio. Um fluxo invisível de magia irrompeu da varinha e atingiu o corpo magro de Grindelwald. Um grito perfurou as paredes da cela da prisão e continuou até que a garganta fraca de Grindelwald, por não falar muito durante décadas, gritou alto. Agora, diga-me onde está a varinha das varinhas, Grindelwald, disse Voldemort, com uma expressão confiante. Grindelwald estava deitado de bruços em sua cama, tossindo e com o corpo tremendo. Ele usou os braços magros para se sentar, encostando-se na parede. Grindelwald encarou Voldemort, o peito subindo e descendo, até que o ex-Lorde das Trevas começou a rir novamente. Os olhos de Voldemort se estreitaram de raiva. Sua boca se contraiu. Ele lançou a maldição Cruciatus novamente.
A dor novamente torturou o corpo de Grindelwald, cortando seu riso e substituindo-o por gritos. Responda a pergunta, disse Voldemort, interrompendo a magia. Grindelwald demorou um pouco para se sentar e levantou a cabeça para olhar novamente para Voldemort com um sorriso zombeteiro e falou com uma voz frágil. Sabe, estou aqui há décadas. Mas isso não significa que eu esteja completamente isolado do mundo exterior. Os idiotas que achavam que poderiam melhorar meu trabalho acabaram criando erros que eu poderia explorar. Os guardas conversam lá embaixo e eu escuto. Eles me contaram sobre sua propensão à tortura. Mas você acha que me torturar funcionaria comigo? Grindelwald olhou para Voldemort como se estivesse entediado. Eu sou Gerardo Grindelwald. Você acha que seus métodos habituais rudimentares funcionarão comigo? Voldemort encarou Grindelwald sem demonstrar em sua expressão o que sentia. Então vamos tentar outros métodos. Legilemência. Grindelwald e Voldemort se olharam, e uma conexão foi estabelecida imediatamente. Grindelwald sentiu uma sonda de metal bater em seu escudo e seu olhar se aguçou. Fazia uma vida inteira que ele não sentia um ataque mental, a última vez fora depois de sua captura, com vários aurores tentando extrair informações dele. Eles, é claro, falharam. É o melhor que você consegue fazer? Perguntou Grindelwald zombando. Se for assim, eu me importo com a decadência da magia. Voldemort franziu a testa. Grindelwald sentiu a força do ataque mental aumentar, mas balançou a cabeça. Estou sozinho há muito tempo, Voldemort. Tenho muito tempo disponível, e as práticas mentais têm sido comuns para mim. E você deveria saber que oclumência é muito mais fácil de aprimorar do que legilimência. Mesmo sem isso, pratico as artes mentais há mais tempo do que você nasceu, garoto. Não pense que vou simplesmente me render e deixar você entrar. Grindelwald estremeceu. A pressão em sua mente simplesmente aumentou. Embora tivesse dito o que disse, sua condição não era boa nos últimos 50 anos. O que estava certo? Sua tríade mágica não estava operando no nível que deveria, ele conseguiria manter isso por um bom tempo, mas não o suficiente. Voldemort ergueu a varinha e lançou novamente uma maldição vil que atingiu o corpo de Grindelwald, que sentiu como se tivesse sido mergulhado em água gelada. Sua pele ficou progressivamente mais pálida, visível em tempo real com o bater de dentes. O corpo de Grindelwald encolheu-se e caiu novamente em sua cama. Vamos ver se você ainda consegue manter as coisas escondidas, disse Voldemort. Grindelwald sentiu como se um hipogrifo tivesse invadido sua mente. Cerrou os dentes e se virou para Voldemort antes de cair na gargalhada, enfraquecido pelo frio, mas continuou rindo. Voldemort ficou furioso e lançou maldições após maldições que caíam sobre o corpo caído de Grindelwald, enquanto Grindelwald continuava rindo de Voldemort, que não conseguiu invadir a mente de Grindelwald. Eu já FA. Nunca fui derrotado, exceto pelas mãos de Dumbledore, disse Grindelwald, batendo os dentes. Se uma vez basta, se tiver que haver outra, não será alguém como você, riu ele. A fúria de Voldemort explodiu, mas ele estava prestes a lançar uma maldição quando parou. Olhou para Grindelwald e sua carranca se transformou em surpresa, que deu lugar a um sorriso. Só derrotado uma vez você diz, disse ele. A varinha das varinhas não muda de mestre quando derrotada. Se você só foi derrotado por Dumbledore, então isso significa. Seus olhos se arregalaram, e a raiva começou a borbulhar neles. Se Grindelwald ria antes do fracasso de Voldemort, agora ria da compreensão de Voldemort. Ah, você percebeu agora, não é? Aquele que você mais odeia tem aquilo que você tanto deseja. Como se sente agora? Sinto que é o destino. Ele começou a tremer de tanto rir. Grindelwald não se importava se Voldemort sabia ou não. Ele já havia passado o auge da sua vida ali e fora deixado para trás pelo mundo. Só se importava em não ser derrotado por uma desgraça como Voldemort. Você matou tantos bruxos e bruxas, disse Grindelwald. Tanto sangue mágico derramado. Tantas vidas que poderiam ter gerado mais magia morta. Você começou a guerra, querendo provar que os bruxos eram superiores aos trouxas. Mas tudo o que fez foi enfraquecê-los matando tantos. Você é uma vergonha para os bruxos, um inimigo da magia. Espero que você seja morto pelas mãos do menino que sobreviveu. Grindelwald levantou a mão para apontar para os próprios olhos. Tenho sangue dividente em mim, então deixe-me lhe dar uma profecia. Você vai ser morto, Voldemort. Ele riu. Você vai ser morto. Voldemort ergueu a varinha para Grindelwald. Você não precisa se preocupar com nada disso, Gerardo. Se me matar, vai se arrepender. Uma desculpa patética para um homem patético, disse Voldemort e gritou. Avada Kedavra. Grindelwald sorriu ironicamente enquanto o verde preenchia sua visão e proferiu suas últimas palavras, pronto para se arrepender. Quando a maldição da morte atingiu o corpo de Grindelwald, um raio laranja se dissipou de seu corpo e correu em direção a Voldemort. O Lorde das Trevas não hesitou em se defender, mesmo surpreso. Embora sua defesa tenha funcionado, uma parte do feitiço atravessou sua defesa e aparentemente foi absorvida por seu corpo. Os olhos de Voldemort se arregalaram. Ele agarrou a parte superior do coração e cambaleou. As fendas do seu nariz começaram a sangrar enquanto seu corpo tremia. Não. Ele acenou com a varinha, e um brilho amarelo cobriu seu corpo antes de ser absorvido. Ele olhou fracamente para o teto e ergueu a varinha, e a cela inteira se desfez, tijolo por tijolo. Seus pés deixaram o chão da cela e voaram para longe, sem olhar para o cadáver de Grindelwald. Quebra de cena. Que entrou na cela anteriormente mais segura do castelo-prisão de Numengard e olhou fixamente para o teto arrancado. Ele suspirou diante da destruição. Voldemort era forte, pensou ele. Grindelwald havia criado a prisão, acreditando que ela seria perfeita, mas Voldemort conseguia entrar e sair sem sofrer retaliação. Bem, a prisão o feriu de alguma forma. Ele acenou com a mão, e todos os destroços se ergueram. Ele não conseguia desfazê-los, pois cada pedaço estava imbuído de magia, então só lhe restou guardá-los.
Quando os destroços se dissiparam, lá estava o corpo esmagado de Grindelwald, que encarou o corpo sem vida e outro suspiro escapou de seu corpo. Embora não concordasse com o que Grindelwald defendia, ainda tinha um certo respeito pelo nível de realizações do homem. Grindelwald havia conquistado tanto, mais do que muitos não conseguiram alcançar em múltiplas vidas. Eu me pergunto o que aconteceu para você sorrir desse jeito, murmurou Kim enquanto olhava para o sorriso no rosto de Grindelwald. Sabe, eu adoraria aprender sobre as pessoas, como elas pensam e se comportam com você. Ele, é claro, não obteve outra resposta, que acenou com a mão e Grindelwald levantou-se gentilmente do chão. Quando a equipe de resposta do ICW chegou mais tarde, eles encontraram uma cova que seria escavada imediatamente. Mas essa cova tinha uma lápide com as palavras gravadas. Para o maior desejo, aqui repousa o maior Lorde das Trevas que já reinou, Gerardo Grindelwald. Capítulo 348. No átrio principal do ministério, 2 guardas conversavam no balcão de verificação de segurança. Você chegou cedo. Está tudo bem em casa, Jeffrey? Perguntou Pierce, um guarda do ministério, sentado atrás do balcão de segurança com um livro de quebra-cabeças na mão enquanto se apoiava no encosto da cadeira, fazendo-a ficar sobre as 2 patas traseiras, com as dianteiras balançando no ar. Está tudo bem, disse Jeffrey, esfregando a testa. Não consegui dormir ontem à noite, e então já era de manhã. Por causa do bebê. Suspirou Jeffrey. Ele chorou a noite toda. Quando eu pensava que ele dormia e eu também conseguia dormir, ele apareceu e fez uma tempestade. Sua casa não é o único lugar onde alguém fez tempestade em copo d'água. O que você quer dizer? Pierce pegou um jornal do balcão e o enfiou pelo buraco no painel de vidro que o separava. Jeffrey pegou o jornal, a manchete estava literalmente estampada na página inteira, e Lela fez a sonolência de Jeffrey ir embora como se ele tivesse recebido uma injeção de uma poção que tomava durante seus dias de Nim para se manter acordado por várias noites. No Mengard caiu, SHHH. Pierce se inclinou para frente. Não tão alto. Que barulho. Está na primeira página. Eu sei disso, não sou idiota. Mas me ordenaram que não falássemos sobre isso durante o trabalho. Então fale baixo e podemos conversar. Jeffrey inclinou-se sobre o balcão e falou em voz baixa. E quanto a Grindelwald? Ele escapou? Foi alguém que trabalhou com ele na guerra? E se? Não, o Lorde das Trevas Grindelwald está morto. Segundo isso, alguém cavou uma cova para ele e o enterrou. Desenterraram o corpo para confirmar. Eles desenterraram o corpo de um homem morto? Pierce deu de ombros. A única maneira de ter certeza se um Lorde das Trevas está morto ou não. Tem algo sobre Dumbledore escrito aí? Ele deve estar feliz que seu inimigo finalmente morreu depois de tanto tempo. Deve ser bom que agora ele só tenha que se preocupar com o retorno de um Lorde das Trevas. Eles não conseguiram que ele comentasse. Mas acho que você tem razão, Pierce riu. Achei que precisava de um café. Acho que não preciso mais. Vá pegar um pouco. Ninguém quer você babando no balcão. Eu espero. Obrigado. Mas quando Jeffrey estava prestes a se virar para pegar um café, uma voz os chamou. Bom dia, senhores. Gostaria de saber se algum de vocês gostaria de me ajudar com isso. Jeffrey e Pierce se viraram e viram um jovem vestido com um terno marrom sobre uma camisa preta. Nome e motivo da visita? Perguntou Pierce. Kim West. Estou aqui para visitar o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, disse Kim. Pierce anotou antes de perguntar. Você tem um compromisso? Não, e eu não preciso disso. Pierce se virou, pegou um distintivo da máquina e o entregou a Kim pelo buraco no vidro antes de perguntar. Sua varinha? Eu não uso nenhuma, disse Kim. Aborto. Pierce levantou uma sobrancelha. Kim colocou a palma da mão aberta sobre o painel de vidro, e uma camada de gelo crepitante começou a se espalhar por ambos os lados do vidro. Ele sorriu e respondeu. Isso teria feito alguma diferença? Pierce pareceu irritado, mas balançou a cabeça. Você estaria disposto a se submeter a uma busca para ver se está escondendo uma varinha? Kim assentiu e calmamente continuou a busca, mas Pierce não encontrou nenhuma varinha, ou, para ser mais preciso, acabou encontrando apenas algumas moedas. Kim estava livre de quaisquer pertences pessoais, exceto algum dinheiro. Você está livre. Kim agradeceu aos 2 guardas e passou por eles. Só dinheiro e nada de varinha, disse Jeffrey. Aquele cara era estranho. Não só dinheiro, a maior parte era galeão. E você viu como ele estava vestido. Ele deve ser um pirralho de família rica, disse Pierce, pegando seu livro de quebra-cabeças novamente. Pessoas como eles não se preocupam com os problemas que sofremos. Se ele precisasse de algo, compraria um novo. Pessoas ricas têm vida fácil. Jeffrey olhou para as costas de Kim antes de bocejar. Preciso de um café. Por outro lado, Kim caminhou até seu destino com um suspiro. Eu deveria ter aceitado a oferta do meu avô. Havia uma entrada especial VIP para o ministério, sem nenhum controle de segurança para pessoas ricas. George e os outros membros da família usavam essa entrada. Todos exceto Kim, porque ele não costumava ir ao ministério e naquele dia, queria manter sua presença invisível. Depois de pegar o elevador, Kim chegou ao seu destino. Saiu do elevador e foi direto para a recepção para cumprimentar uma senhora idosa sentada atrás da mesa. Bom dia, querida senhora, disse ele. Gostaria de conhecer Stephen Sack. Você tem um compromisso? Perguntou a recepcionista idosa. Não, mas tenho certeza de que ele gostaria de me encontrar se você disser que Kim West está aqui para uma visita. A senhora idosa arqueou a sobrancelha e olhou para Kim pela primeira vez.
Ela estreitou os olhos para ele de forma meio ameaçadora. Sente-se. Vou informá-lo, disse a senhora idosa. Kim sorriu encantadoramente e bateu os dedos na mesa de alta qualidade. Ele observou o espaço ao seu redor com pessoas entrando e saindo. Kim aguçou os ouvidos para ouvir conversas e observou cada pessoa que passava, o jeito de andar, o que falavam, o que vestiam, entre outras coisas que conseguia perceber. Ele escutava suas emoções e pensamentos superficiais. Ele sorriu e acenou para todos que trocaram olhares com ele. Siga-me, disse a recepcionista. Kim virou-se para a recepcionista idosa e assentiu com um sorriso. Ele a seguiu por alguns corredores até chegarem a uma pequena seção com apenas alguns escritórios e outra mesa menor no final, com uma recepcionista jovem e bonita. Caroline, você poderia levá-lo até o Sr. Sec, disse a velha recepcionista. Caroline, como havia sido identificada, largou a lixa de unha e olhou para cima, arregalando os olhos enquanto olhava para Kim. Kim deu um sorriso encantador e estendeu a mão para um aperto de mão. Bom dia, Caroline. Meu nome é Kim West. É um prazer conhecê-la. Caroline imediatamente agarrou a mão de Kim para um aperto de mão, e a outra foi girar seus cabelos loiros enquanto ela olhava fixamente nos olhos de Kim, percebendo que não conseguia desviar o olhar. A velha recepcionista pigarreou, encerrando o aperto de mão de Caroline e Kim. Deixe-o entrar, ela disse antes de ir embora. Caroline o conduziu pela porta ao lado de sua mesa até o escritório de seu chefe, Stephen Sec, que se levantou da mesa e veio andando com uma barriga gordinha para cumprimentar Kim com um sorriso oleoso. Sr. West, que honra alguém da sua família vir me visitar, disse Sec. Kim sorriu e apertou a mão de Sec, que usou as duas mãos. Caroline, você poderia nos trazer algo para comer? Disse Sec. Caroline lançou a Kim um último olhar muito sedutor antes de sair. Chefe de departamento, Sec, disse Kim depois que ele e Sec se sentaram. Sempre me interessei pelo trabalho da Força-Tarefa de Invisibilidade aqui no Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas. O mundo trouxa e o mundo bruxo precisam permanecer separados, e a Força-Tarefa é uma parte essencial disso. Manter todas as criaturas e incidentes mágicos escondidos deve ser um trabalho árduo. É difícil, mas é o nosso trabalho, então não podemos reclamar, disse Sec, torcendo seu bigode minúsculo. Entendo, então é tão difícil quanto eu esperava. Então é por isso que durante os 2 últimos transportes dos Comensais da Morte para Azkaban, houve 2 violações do protocolo em que grandes incidentes mágicos chegaram ao conhecimento dos trouxas, disse Kim com os olhos sorrindo. Como assim? Eu entendo que manter a invisibilidade em todo o estado é um trabalho difícil, e ter 1 ou 2 contratempos durante o mandato é compreensível, mas ter 2 deles, de tal magnitude que os aurores em serviço na reserva tiveram que ser chamados para cobrir todas as bases, tão próximos um do outro. O que posso dizer? Isso levanta algumas questões. O que você está tentando dizer? O rosto de Sec ficou vermelho. Estou tentando não dizer nada, Sr. Sec, mas as pessoas têm feito perguntas sobre os acontecimentos. O senhor deve saber o quão importante é a lei do sigilo. E se acidentes como esses continuarem acontecendo, quem sabe quando poderemos ser revelados aos trouxas? E quem seriam essas pessoas? Perguntou Sec, parecendo um balão vermelho prestes a estourar. Bem, meu avô é um deles. Isso fez com que Sec se transformasse em um ser humano gordo normal. Sr. Sec, fiz uma pesquisa sobre o senhor antes de vir para cá e fiquei surpreso ao descobrir que, de todo o ministério, a Força-Tarefa da Invisibilidade é o departamento com a menor diversidade em suas fileiras. O senhor não só tem o menor número de mágicos de primeira geração, desculpe o meu hábito, isso é nascido trouxa para você, como também está no fundo do poço quando se trata de meio-sangues, todos os seus são puros sangues. Sec pareceu perceber que Kim o estava insultando. Levantou-se com a barriga balançando, explodindo de raiva, e gritou para Kim, e daí? Este é o meu departamento, eu faço o que eu quiser. Quem é você para me dizer como? Kim bateu no braço da cadeira com o dedo, e Sec se viu sendo empurrado por uma força enorme contra a cadeira. Sente-se, Sr. Sec, e sorria. Oh, que? Sorria, disse Kim com um sorriso. A porta do escritório se abriu e Caroline entrou com um prato de refrescos. Obrigado, Caroline, disse Kim com um sorriso, ignorando a tentativa descarada de tocar em sua mão enquanto lhe entregava o copo de suco. Ele lançou um olhar para Sec e o homem pareceu entender, cooperando e agindo normalmente. Depois que Caroline saiu, Kim continuou, renuncie, Sr. Sec. O que? Renuncie, ou seja, abdique do seu cargo de chefe da Força-Tarefa da Invisibilidade. Seu tempo aqui chegou ao fim, e considere isso como um aviso generoso e uma chance de sair com dignidade. O que isso quer dizer? Eu não vou renunciar. Então esteja preparado porque vamos arrastar seu nome na lama até que seu superior seja forçado a demiti-lo, disse Kim. Você não quer que todos saibam sobre sua amante, quer? Sec gaguejou como se sua língua estivesse sendo puxada repetidamente. Quando conseguiu juntar as palavras, Kim falou novamente. Caroline é uma mulher linda. Você é um homem no poder. Imagine só como seria. Além disso, temos pessoas muito boas que podem fazer parecer que você a forçou a isso, e se pudermos garantir isso, tenho certeza de que a querida Caroline ficaria feliz em interpretar o papel. Sim, Sr. Sec. Estamos lhe dando uma chance. Se o senhor se retirar pacificamente e entregar sua cadeira a um candidato de nossa escolha, podemos garantir que não sofrerá retaliação. E Sr. Sec, quando digo renúncia, quero dizer aposentadoria. Não quero que o senhor se envolva em nenhuma burocracia ou política. Quero que o senhor deixe o ministério, vá morar naquela sua casa de veraneio, longe dos seus amigos comensais da morte, que eu sei que estavam por trás dos 2 incidentes que o senhor deixou escapar. E acredite, sob esta administração, você não quer ser rotulado como cúmplice do Comensal da Morte e do Lorde das Trevas. A senhora ministra e Scringeor comerão um peixe pequeno como você no café da manhã e mandarão o que sobrar para Azkaban. Sec não conseguia falar. Só conseguia encarar Kim com a boca aberta.
O homem suara tanto que a cor da camisa estava encharcada. Ki esvaziou o copo de suco e se levantou. O senhor tem 3 dias para decidir, Sr. Sec. Voltarei em 3 dias para obter sua resposta. Se disser sim, anuncie sua aposentadoria até o final da semana, e então o prazo de 2 semanas para o senhor deixar o ministério definitivamente começará. Se disser não, iniciaremos nossa campanha contra o senhor, e nem se dê ao trabalho de tentar combatê-la, pois temos tudo pronto para ser mobilizado a qualquer momento. Kim caminhou até a porta do escritório e antes de abri-la virou-se e disse, pense na sua família, Sr. Sec. Se for em paz, eles não serão desonrados, e você ainda terá muitos meios para ganhar a vida, mas se lutar, sabe como as coisas podem ficar feias. Ele sorriu. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Sec. Vejo-o em breve. Vamos almoçar nesse horário. Ki abriu a porta e saiu, deixando para trás um homem com muito suor nas roupas e pensamentos turbulentos na mente. Capítulo 349. Você ouviu? Não, o quê? Sec, da Força-Tarefa da Invisibilidade, anunciou sua aposentadoria ontem. Então, isso por si só não seria surpreendente, mas ele nomeou um mestiço como seu substituto. O quê? Que o Sec nomeou um meio-sangue. Reagi da mesma forma quando ouvi pela primeira vez, mas é a verdade. Kim sorriu enquanto ouvia a conversa entre 2 funcionários do ministério sentados ao lado dele no refeitório do ministério durante o almoço. Ontem, Kim visitou Stephen Sec após um período de 3 dias, como havia prometido. E Sec praticamente implorou a Kim que não arruinasse sua reputação e que se aposentasse imediatamente. Kim generosamente cumpriu sua parte do acordo e cancelou a campanha de desonra, além de dar a Sec um candidato escolhido por ele, seu avô, para ser seu sucessor. Kim limpou sua fruteira e terminou seu copo d'água. Queimou o pequeno recibo até virar cinzas e o deixou cair e escorrer pelo chão. Temos uma lata de lixo aqui e, mais importante, o ministério não é lugar para queimar coisas descuidadamente. Pode ser um grande risco de incêndio, Sr. West. Kim fez uma pausa. Ele podia ver que a multidão no refeitório havia parado de conversar e agora cochichava entre si enquanto o olhavam, ou olhavam para trás. Ele se virou e suas sobrancelhas se ergueram pela metade, encontrando-se cara a cara com Amélia Bones, com uma comitiva de aurores atrás dela. Senhora ministra, que surpresa inesperada. É uma surpresa, Sr. West? Perguntou Amélia. O senhor tem visitado meu ministério todos os dias nos últimos dias. Não seria estranho me encontrar, a ministra. Eu deveria ter passado pela sessão VIP, pensou que enquanto dizia. O que posso fazer por você, ministro Bones? Deveríamos conversar enquanto comemos, Sr. West? Perguntou Amélia, mas antes que Kim pudesse dizer que já tinha comido, ela começou a andar com os aurores seguindo atrás dela. Kim deu de ombros e o seguiu. Eles o levaram até uma porta ao lado do refeitório, que dava para uma área muito maior. A decoração era digna, de melhor qualidade, mais refinada e muito mais silenciosa. Ao contrário da área principal, que era um ambiente comunitário, esta que ele percebeu ser uma área VIP, foi projetada para ter um arranjo privativo para sentar, com cada grupo sentado a uma distância respeitável um do outro. Eles chegaram à outra porta, e os 2 aurores que haviam entrado pararam ali com Amélia e Kim entrando em uma sala ainda mais vazia e privativa, onde Amélia se sentou em uma cadeira de couro vazia enquanto Kim se sentou na cadeira à sua frente, trazido por um garçom. Este é um lugar chique, disse Kim. Você sempre faz suas refeições aqui? Só quando não tenho chá no meu escritório, disse Amélia, recebendo uma xícara de chá do garçom. Kim recusou toda e qualquer comida do garçom antes de dizer. Você não respondeu à minha pergunta. Por que esse convite? Eu me pergunto por que seu interesse repentino pelo ministério, Sr. West. Pelo que eu sei, o senhor já esteve em Whitehall algumas vezes antes desta semana, mas agora, você vem aqui todos os dias. Isso me faz pensar. Kim deu de ombros. Eu não esperava que alguém tão ocupado quanto você estivesse de olho em mim, ministro. Ficar de olho em várias coisas é o que me mantém ocupado, Sr. West. Parece terrivelmente monótono. As coisas raramente são gloriosas na realidade. Acho que isso é profundo. Amélia colocou sua xícara na mesa e falou. Você visitou vários departamentos nos últimos dias, a Força-Tarefa da Invisibilidade, a Divisão das Feras, o Escritório Internacional de Leis Mágicas, os Serviços de Informação Pública do Ministério da Magia. Posso perguntar por que você visitou todos esses departamentos? O trabalho deles me interessa. Eles têm funções e domínios tão fascinantes que me fazem pensar em como exatamente o funcionamento interno se encaixa entre si. Só quero saciar minha curiosidade. Sr. West, o senhor sabe que todos os departamentos do Ministério lidam com trabalho oficial. Você não precisa se preocupar comigo atrapalhando o trabalho deles. Eu não os criticaria se fosse mandado embora por estar atrapalhando o trabalho deles e atenderia respeitosamente ao pedido. Felizmente, todas as minhas visitas deram resultado, e aprendi muito sobre todos os departamentos. Você está querendo se juntar a um desses departamentos? Não. Como eu disse, só estou matando minha curiosidade. Kim continuou sorrindo diante das perguntas de Amélia. Como está seu avô? Não o vejo desde que nos encontramos por causa do nosso incidente. Está tudo bem. Pode falar como é. A tentativa de sequestro pelos comensais da morte. Sim, meu avô não está no país no momento. Ele tem estado ocupado limpando a bagunça que o Lorde das Trevas fez na Alemanha, então não teve tempo de visitar o ministério. Mas por favor, não se preocupe. Ele me garantiu que está de olho na situação. É bom ouvir isso, mas não parecia. Que bom que os comensais da morte chegaram a Azkaban. As coisas teriam se complicado se outro grupo de comensais da morte prisioneiros tivesse sido libertado antes de chegarem a Azkaban. Isso realmente teria complicado as coisas, ela suspirou, mas a situação já é complicada mesmo sem isso. Você deve ter ouvido falar sobre isso. O vigilante invisível, correto? Amélia assentiu. O vigilante invisível e os comensais da morte que vieram libertar os prisioneiros. É bom que não tenha havido baixas do lado dos aurores.
mas houve mortes entre os comensais da morte. Um total de 3 comensais da morte mortos, suspirou Amélia, que manteve a expressão. 3 comensais da morte haviam morrido durante o transporte para Azkaban por causa do tornado de vento que sugou as pessoas e as jogou para fora? Descobriu-se que eles não conseguiram segurar suas varinhas. A notícia se espalhou como fogo pelo país, dividindo a população em 2 partes, os que defendiam o vigilante invisível e os que o condenavam. O resultado foi a mudança de postura do DMLE contra o vigilante invisível, transformando a postura passiva interna em uma maldição agressiva ao vê-lo, que não sabia como isso o afetaria. Desde então ele não havia aparecido como vigilante invisível em solo inglês. Quanto a como ele se sentia tendo a vida de mais 3 pessoas em suas mãos, ele se sentia desconectado de toda a situação. Melhores comensais da morte do que Aurores, ele disse. Você apoia a ação do vigilante invisível? Perguntou Amélia, retocando seu monóculo. Acredito firmemente que a lei que protege o povo não deve ser quebrada. Quebrar leis que ajudam a manter a paz e a harmonia é uma infração passível de punição, disse Kim com uma expressão séria. Fico feliz em ouvir isso, disse Amélia. Que mudou de assunto. Ministro, o senhor parece cansado. Há algo preocupando você? A situação em torno de Numengard trouxe uma série de problemas, ela suspirou. Mas a prisão não fica em nosso território, e Grindelwald não era cidadão do nosso país. Ele esteve sob a tutela da ICW nas últimas 5 décadas. Porque isso é um problema nosso, disse Kim franzindo as sobrancelhas. Ele estava genuinamente curioso sobre o assunto. É por causa do Dumbledore. Foi ele quem capturou Grindelwald, então o ICW decidiu nos envolver porque o DMLE estava ativamente envolvido naquela época. Dumbledore concordou? Isso é surpreendente, disse Kim. Surpreendente. Por quê? Já faz meio século desde a guerra, é muito tempo, e Dumbledore está bastante envolvido com o atual Lorde das Trevas. Então me surpreende que ele tenha concordado com a ICW. Você já se encontrou com ele? Amélia balançou a cabeça. Ainda não. E então, eu tive que autorizar alguns dos nossos aurores para a força-tarefa da ICW, que vai encontrar os 2 responsáveis pela destruição dos Numengard. 2 festas? 2 partes. A prisão foi vasculhada por especialistas, e eles puderam concluir que havia 2 partes diferentes lá. A forma como a magia era usada era muito distinta. Os 2 grupos envolvidos foram treinados para usar magia de forma diferente um do outro, e isso ficou claro pelas evidências deixadas. 2 grupos, pensou Kim, mas então percebeu que o nível de dano a um lugar resistente magicamente imposto como Numengard era grande demais para as pessoas pensarem que eram apenas 2 pessoas, e não 2 grupos. Curioso, disse Kim. Ele arquivou isso em sua mente para verificar de que tipo de especialistas Amélia estava falando e se precisava se preparar para coisas que pudessem apontar para ele. Mas não estava muito preocupado com isso, ele havia feito a devida diligência para se manter longe de conexões. O senhor é muito curioso, Sr. West. É a única maneira de aprender. Você precisa ter curiosidade se quiser experimentar todo tipo de coisa nova. Também tenho algo que me deixa curioso. Ah, o que foi? Stephen Serk renunciou hoje. Ouvi dizer que sim, disse Kim mantendo-se relaxado. Você não o conheceu ontem e 3 dias antes? Sim. O Sr. Sec foi o primeiro que visitei. Ele foi tão gentil. Ele disse algo sobre sua aposentadoria repentina? Estou surpreso por ele ter tomado uma decisão tão repentina. Trabalhei muito com ele durante meus dias no DMLE. Quando visitei pela primeira vez, ele não me pareceu que quisesse se aposentar. É mesmo? Uma pena. Acho que preciso conversar com Stephen. Seria melhor perguntar à pessoa em questão, disse Kim antes de dar um tapinha nos joelhos. Agora, se me dá licença, ministro. Vou me retirar. Ainda tenho trabalho a fazer. Por favor, não deixe que eu te atrapalhe, disse Amélia, e viu Kim se levantar, abotoar o casaco e sair da sala VIP para entrar. De onde estava sentada, viu Kim se aproximar de outro homem, que pareceu surpreso ao vê-lo. Embora não conseguisse ouvir o que conversavam, viu o homem se levantar apressadamente e ir embora com Kim. Ela olhou para Auror parada na porta e silenciosamente a chamou. Você encontrou alguma coisa? Perguntou Amélia. Sim, como você pediu, pesquisei as pessoas que Kim West conheceu nos últimos dias, e foi como você esperava. Elas estavam na lista de pessoas que suspeitamos estarem ligadas aos comensais da morte. Suspeitamos que eles estejam marcados? Não, senhora. Nenhuma das pessoas que ele conheceu é suspeita de ser comensal da morte, apenas associados de comensais da morte. Stephen renunciou hoje. Senhora. No próximo mês, muitos chefes de departamento vão se demitir e outros o substituirão. Depois haverá aqueles que permanecerão e causarão comoção, suspirou Amélia e massageou o ombro. Outra confusão sangrenta que precisaremos ficar de olho. Suas ordens, senhora. Me dê tudo o que temos sobre as pessoas que Kim West conheceu e que ainda vai conhecer. Faça o mesmo com aqueles que estão substituindo os chefes de departamento. Preciso saber tudo o que temos sobre eles. Amélia suspirou. Os ocidentais começaram a meter o dedo no ministério. Capítulo 350. Eve embarcou no Expresso Vermelho de Hogwarts com uma expressão animada. Hoje era o primeiro dia fora de casa desde que ela saíra. Ela passará as férias de verão inteiras presa dentro de casa, sem acesso ao exterior. Mas hoje era 1º de setembro, e não havia um único aluno ativo de Hogwarts que não estivesse na estação King's Crossing. Tem muita gente, disse Hermione, olhando ao redor da plataforma. Eu não esperava que tanta gente viesse. Eve olhou ao redor e, embora Hermione dissesse que havia muita gente, não havia muita diferença em relação aos anos anteriores. No entanto, depois da invasão do ano passado, nenhuma delas esperava que o público fosse o mesmo. Da última vez que se viram, os pais estavam levando os filhos embora com declarações de nunca mais deixá-los voltar. Mas lá estavam eles, vendo aquelas mesmas pessoas em pé nas plataformas.
Eles devem estar pressionados pelos ataques, murmurou Eve. O ataque do lado de fora da sua casa pode ter sido o que fez todos considerarem Hogwarts mais segura do que suas próprias casas. Hermione estreitou os olhos para sua melhor amiga. Não me olhe assim. Já passamos por isso, e eu não quero falar sobre isso, disse Eve com desdém. Tudo o que você fez foi evitar responder minhas perguntas. Responderei a todas as suas perguntas se você parar de me julgar. Como posso não ter dúvidas se você não responde minhas perguntas? Não vamos fazer isso. Ou isso vai acabar durando para sempre. Hermione suspirou. Ela ajeitou seu distintivo de monitora-chefe antes de embarcar no trem atrás de Era. Eles seguiram para um compartimento onde Hermione descarregou sua bagagem e foi para o compartimento dos monitores, deixando Era sozinha. Harry e Rony tinham ido encontrar seus amigos depois de tanto tempo, deixando suas malas encolhidas com Era. Logo, o trem se pôs em movimento bruscamente. Eve cruzou as pernas e voltou a olhar para fora, enquanto a paisagem gradualmente deixava o urbano para trás, acolhendo a vasta extensão da paisagem natural. Seus olhos permaneceram grudados na cena. Nos últimos 2 meses, sua única janela para o exterior fora o espelho bidirecional que ela compartilhava com Kim, que o carregava consigo quando estava fora, visitando lugares. Ela ainda se lembrava da vista do espelho quando Kim flutuava acima dos prédios para obter uma foto aérea, que depois se transformou em um passeio pelas ruas estreitas e até mesmo closes de muitas pessoas envolvidas em suas atividades diárias que não conseguiam ver o espelho, presumivelmente invisível flutuando perto delas. Mas mesmo assim, nada se comparava a observar com os próprios olhos, sabendo que estava a apenas uma vidraça de distância. Enquanto observava com indiferença, algo surgiu em seu campo de visão, chamando sua atenção. Ela apertou os olhos para focar. É um pássaro? Era de fato um pássaro. Conforme o pequeno ponto voava perto, o formato de asas largas se tornava nítido. A cada batida, o pássaro preto se aproximava do trem até voar bem ao lado dele, movendo-se na mesma direção. Um corvo, murmurou Eve. Era o maior da espécie que ela já tinha visto. Ela também ficou surpresa por o pássaro conseguir acompanhar o grupo que avançava a toda velocidade, o que a fez supor que se tratava de uma espécie mágica da família dos corvos. Não me lembro de ter estudado sobre este em particular. Eve tentou se lembrar da identidade, mas não conseguiu. Talvez Hermione saiba. O corvo bateu as asas em rápida sucessão e deixou a janela de Eve para trás, acelerando em sua direção. Justo quando Eve estava prestes a desviar o olhar do pássaro, o corvo fez algo surpreendente e inesperado, girou para trás e encarou o outro lado. A confusão de Eve logo se transformou em surpresa quando, primeiro, o corvo voou em sua direção de repente, e o vidro também desapareceu como nunca havia sugerido. Eve levantou as mãos para se proteger, mas no segundo seguinte, sentiu o vento parar. Ela espiou por trás dos olhos e viu o corvo negro a encarando do assento oposto. Olhou rapidamente para o vidro, mas ele estava intacto e presente. Eve olhou para o corvo, engoliu em seco, o pássaro estava maior do que quando o vira antes. E como o pássaro estava por perto, ela finalmente pôde ver que as penas pretas do corvo tinham um brilho roxo que só se tornava visível em ângulos específicos quando a luz batia nelas. Como você entrou? Ela perguntou, inclinando a cabeça, um pouco assustada por causa do tamanho. A resposta do corvo foi algo que ela não esperava. O corvo se virou e de repente, que estava sentado à sua frente. Foi emocionante, não vou mentir, disse Kim, ajeitando os punhos da camisa por baixo do terno. Ele acenou com a mão e a porta do compartimento trancou. Kim. Eve se levantou e o abraçou. Ele a abraçou de volta e a puxou para uma sessão de amassos que ambos os lados desejavam. Como foi? Você é um animago? Somos um casal há alguns anos, uma história longa mas interessante. Você não me contou. Eu também quero ser um animago. Não surgiu naturalmente. Quanto a se tornar um animago, é bem demorado. Mas se você quiser, podemos trabalhar nisso. Deveríamos ter feito isso durante as férias de verão. Mas aí você não teria conseguido terminar trancado lá dentro. Mas enfim, podemos pensar em algo enquanto você estiver em Hogwarts. Meu pai é um animago. Sirius também. Kim, claro, sabia disso. Que legal. Que forma ele tem? Veado. Você é um corvo. Tecnicamente, um corvo. Mas sim. O que você acha que eu vou me tornar? É basicamente o mesmo que o Patronus, então as chances de você ser um gaio azul. O gaio azul é pequeno. Acredite, um tamanho menor para uma forma de pássaro é melhor. Você pode não conseguir voar com ventos mais fortes, mas em um ambiente ideal, pássaros menores são ótimos. Já fiz muitos voos incríveis em minhas formas animagas. Eve sentiu inveja da perspectiva de uma nova experiência. Por que você está aqui? Ela perguntou. Achei que tínhamos combinado de nos encontrar do lado de fora de Hogwarts depois que eu chegasse ao castelo. Senti sua falta, então vim. Os planos que tínhamos combinado antes continuam. Daphne sabe que você está aqui? Não, eu vim só por você. Que fofo. Eve ainda estava montada em Kim e lhe deu uma recompensa. Hermione explodiria se nos encontrasse. Ela ainda não está feliz? Não, ela não está. Mas pelo menos a importunação dela diminuiu. Kim suspirou. Não sou popular com minhas melhores amigas. Nem Tracy nem Hermione estão nada felizes com o nosso relacionamento. Isso te incomoda tanto assim? Sim, é verdade, disse Kim surpreendendo Eve. Eles são os únicos que sabem do nosso relacionamento, e nenhum deles nos apoia, o que me faz pensar se mais alguém o faria. Eve não tinha resposta para isso. Ela também não estava preocupada com a mesma coisa. Vamos esquecer isso, Kim sorriu. Embora me incomode, não é a ponto de me fazer perder o sono. Eve assentiu. Ouvi dizer que há professores e até aurores a bordo hoje, disse Kim. Eles querem muito que tudo corra bem. Ouvi de um membro da Ordem da Fênix que Dumbledore quer que Hogwarts seja vista como um lugar seguro, e que o expresso de Hogwarts que leva a Hogsmeade em segurança é importante para isso.
Se algum comensal da morte aparecer, o que eles esperam que aconteça, os professores e aurores vão retaliar em defesa. Espero que tudo esteja em paz. Você vai ajudar se eles vierem? Kim balançou a cabeça. Eu defenderei enquanto puder permanecer anônimo. Se eu me revelar, meu avô vai ficar bravo, e eu não quero irritá-lo agora. Ele anda irritado ultimamente, disse Kim, fazendo uma pausa antes de continuar. Por favor, não saiam e tentem lutar ativamente contra eles. Eu apoio a legítima defesa, mas não briguem com eles. Deixem isso para os aurores. Sim, Eve suspirou. Ouvi isso tantas vezes nos últimos dias. Minha mãe não para de falar nisso. Se eles estão tão preocupados, por que não nos deixam passar direto por Hogsmeade? É uma demonstração de confiança. Hogwarts e até mesmo o Ministério não podem deixar as pessoas pensarem que têm medo dos comensais da morte ao interromper uma tradição tão antiga. É arriscado por causa das crianças envolvidas, mas entendo o que eles querem dizer. Eve cantarolou. Eles querem manter as tradições, mas tiraram Olivaras da loja. Isso chamou a atenção de Kim, que perguntou. Estou curioso, o que está acontecendo com a situação da varinha? Os alunos do primeiro ano ainda não têm suas varinhas. Mamãe disse que Olivaras e sua loja estarão presentes em Hogwarts, e os alunos do primeiro ano receberão suas varinhas na própria escola. Vejo isso se tornando a norma. Eu também acho. Alguém no ministério vai achar mais seguro para as crianças terem suas varinhas quando entrarem em Hogwarts, e então, de alguma forma, isso vai se tornar parte da cerimônia de seleção. Sabe, isso parece legal, mas eu não gostaria que acontecesse. Os pais precisam se acostumar com os filhos tendo uma varinha, e o período antes de Hogwarts, quando as crianças não podem fazer muita coisa com elas. É o momento perfeito para isso. Diga isso aos pais da Hermione, Eve riu. Eles me disseram que a Hermione quase quebrou tudo no quarto dela. E você? Tenho certeza de que não foi menos. Por favor, Eve revirou os olhos. Minha mãe estava comigo. Ela me daria a varinha 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Ela estreitou os olhos. Você podia fazer mágica sem preocupações, não é sua pirralha mimada. Pirralho mimado? Que arqueou a sobrancelha brincando. Eu era tudo menos mimado. Saiba que eu fazia minhas tarefas e concluía minhas tarefas antes mesmo de poder usar magia, disse ele, orgulhoso, estufando o peito. Você é um bom menino, disse Eve, com a voz um pouco rouca. Kim assentiu profundamente. Então deixe-me lhe dar uma recompensa, ela disse e se inclinou para a frente. Mas antes que pudessem se agarrar novamente, uma forte explosão os perturbou. Ambos olharam pela janela e viram rastros negros voando pelo céu. Olhando de perto, viram pessoas lá dentro voando em vassouras. Eles vieram, ele suspirou. Sim, Eve se levantou de Kim. O que você vai fazer? Kim se levantou e olhou pela janela. Viu um comensal da morte voando lançar um feitiço em direção ao trem, mas o feitiço foi desviado por um escudo, fazendo-o cair no chão, espalhando lama e grama que atingiram o trem. Vou até o telhado, caso algum feitiço passe despercebido pelos aurores e professores. Tenho certeza de que o trem tem seus próprios encantamentos, mas é melhor prevenir do que remediar. Kim se afastou da janela e puxou Eve para outro beijo antes de dizer, te vejo em alguns dias. Sairemos então. Fique seguro, ela disse. Sim. Prepare sua varinha nas palavras imortais de Olho Tonto Molde. Vigilância constante, Eve suspirou novamente. Ela tinha ouvido aquela frase tantas vezes durante o verão que seus ouvidos sangraram. Kim riu. Ele estalou os dedos e ficou invisível. Em seguida, a janela desapareceu novamente da moldura antes de retornar, e Eve percebeu que Kim não estava no quarto. Naquele momento, a porta fez barulho. Era destrancou e deixou Hermione, Harry e Rony entrarem. Você viu? Perguntou Harry. Eu fiz. O que devemos fazer? Eve sacou a varinha. Ficamos prontos e esperamos. Se eles entrarem, damos uma lição neles. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.